Fala pessoal, começando mais um podcast, é Nós na Fita. Hoje com a presença do Douglas, conhecido como Dodô Fiscal do Povo. Matheus hoje não faz mais presente do podcast. Quero agradecer com muito carinho o tempo que ele ficou com a gente. Matheus, um abraço, que Deus abençoe sua caminhada, tamo junto, irmão. E agora é o Dodô, esse fenômeno, esse cara aqui que o Silvina ama, uns odeia, mas outros mais amam, né? Certo, Dodô? Obrigado, Diego. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Segundo, a você, Matheus, por ter feito parte aqui desse time também. Ó, tamo junto. Muito obrigado por Deus tudo. Variedade, tamo junto, Valeu, irmão. hein? Obrigado. Agora vamos. E hoje também com a presença desse querido amigo Ananias. Tudo bem, Ananias? Tudo bem? Minha gente, muito boa noite para todo mundo aí. Boa noite para você, Diego. Muito boa noite para você também, Dodô. Parabéns. Que sua caminhada seja muito boa aqui e que faça a gente evoluir, né? É para isso que a gente vive. Amém. E o Matheus, né? Também. Matheus Variedade. Boa caminhada para o Matheus Variedade. Vai ser raro aí no mundo Que todo vai ser aí, em se outro Deus quiser. e que Deus É vai isso aí. abençoar ele muito, que ele merece. Ô, isso aí. Ananias, se apresenta pro pessoal aí, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Ananias? Ananias são muitas pessoas, né? São muitas versões aqui. Mas vocês querem saber, eu sou um pessoa. comunicador social, Isso, né? isso. Nesse mundo nosso aqui, eu sou um comunicador social. Minha primeira formação é em artes cênicas, a segunda é em comunicação social com habilitação em publicidade. Trabalhei muito tempo com mídia. Minha especialização é em administração e gestão de negócios. E a minha segunda especialização em mídia, política e sociologia. É isso. Você é um Gosto monte de profissão gente. e você ama gente. Tudo isso lida com pessoas, não é isso? E eu sou fascinado por gente. Eu acho que quem muda o mundo são as pessoas. E pessoas bem formadas, pessoas bem tocadas. É isso que faz a diferença. Então, por isso espelha, né? Minha formação espelha exatamente a minha paixão na vida. Artes cênicas, o que é isso? O que é isso? Arte de atuar, de atuação, de palco, de cena, Tipo um ator. de virtuose, Ator mesmo, de ator, exatamente. Aí, bagulho, Também. Então você já fez teatro já? Eu trabalhei no circo já. Com circo? Aliás, eu trabalhei no circo, até quero mandar um beijo pro Luba, que foi meu primeiro mestre aí das artes de palco, e ele é de São Bernardo, ele é da família do Roger Avanzi, dos primeiros circos aqui do Brasil, um cara tradicional de circo. Trabalhei no Circo de Nápoles com ele. Aliás, é o Big Circo, de uma família que saiu do Circo de Nápoles. Um tempo eu tinha 15 anos na época, e ele fazia o ensaio, o treino com a gente. Aí depois eu fui estudar artes cênicas em Santo André. Mas antes disso eu passei pelo... Vocês lembram do Cajuve? É o que? O circo também? Não, do Cajuve. Cajuve era um departamento, uma parte da acho que Secretaria de Cultura e Juventude. Não tinha Secretaria de Cultura em São Bernardo antes, mas estava em alguma secretaria. Eu era muito novo na época também, não vou lembrar. Mas era um departamento voltado para a juventude. E lá tinha uma série de cursos de formação. Você sai da escola, sabe? Bacana. E você sai da escola depois, você vai fazer o que à tarde? Aí você fazia aulas de circo. A gente fica em casa, aulas né? De chapéu ao teu lado. Exatamente. De tecido, de trapézio. Então, e é um espaço muito bom que tinha no Sedesc, né? Ainda tem, né, um espaço de ensaio, mas o projeto era muito bonito antes. E uma série de coisas de arte mesmo. Aí você começou no circo com 15 anos? Com 15 anos. Mas o circo Aliás, eu viaja comecei no muito, teatro com 14. Lá no Operários da Arte, no sindicato dos metalúrgicos do ABC. O circo, ele viaja muito, correto? E você com 15 anos, você ia junto com o circo? Não, porque na verdade o que aconteceu? O Luba, ele é daqui, ele mora com um companheiro dele aqui em São Bernardo. E eu conheci ele através de uma amiga da minha mãe. E como ela sabia que eu fazia o teatro antes, certo? Ela me apresentou ele. E ele, um cara que ele adestrava os cachorrinhos, ele fazia aqueles programas de televisão que os cachorrinhos vinham tudo em pezinho, dançava. Falava, senta, aí você falava, senta, chuta bola. Atirava o cachorro, fingia de morto, aquela coisa toda. É um puta artista de São Bernardo. Aliás,
Ele é do Rio, mas mora aqui há décadas. Hoje trabalha com transporte escolar. Já trabalhava desde a época com transporte escolar, que a vida do artista é isso, né? Artista não tem uma profissão, tem que ter uma, duas, três. Que nem o brasileiro agora. Hoje em dia o brasileiro tá assim, né? Hoje em dia a gente Tá, tem um monte de tá renda, que né? nem artista, Tem né? que garimpar. Tá o nome, garimpando. O brasileiro tá vivendo de garimpar mesmo, infelizmente. Mas foi isso. Aí aí eu fui trabalhar com ele. Por quê? Voltando aqui ao assunto. Ele tava a família estava no Circo de Nápoles, os sobrinhos dele, né? Eles pegaram e saíram do Circo de Nápoles e montaram um circo. E aí chamaram de Big Circo. E era uma parceria que eles tinham com aquele supermercado Big. Que certo? top, hein? Mas você fazia o quê Fazendo lá no... propaganda para o Big, Ele que era não ator. existe Não, mais mas em no São Bernardo. circo. No circo você fazia o quê, afinal? Lá eu fazia cenas cômicas. Cenas como? Quero agradecer, ó, imensamente a Favorita, certo? Pizzaria Favorita aí, ó. Mandou 2 pizzas aí, ó. Fernando, ó. Nossa, daqui é pra gente comer, ó. Comer, Ó, Fernando. comer. Você quer destruir nós, hein, Fernando? Você é louco, quer saber o monstro. Agradecer aí. E agradecer cheiro também tá o bom, Ananias. Aqui, ó. O cheiro Ananias. tá bom. Favorita. Pessoal, pizzaria favorita, tá bom, ó? Pode deixar depois o slogan também embaixo. Achar o certinho. slogan depois, mas o número é 4338-5891. Liga lá e pede a pizza. Nossa, essa de calabresa aqui é como, hein, Fê? Tamo junto, obrigado. Aí, inicialmente, com ele, entendeu? Depois eu fui fazer números de equilíbrio. Eu pegava no meu queixo, assim, ainda tem umas fotos, quem olhar lá no Face, você vai ver. Tem umas fotos aí, equilibrava uma escada, equilibrava... Escada? Tudo que você imaginar. Mas escada grandona, grandona? Grandona. No quê? Eu te mostro a foto, depois dá uma olhada lá. você Fala vai o seu ver. Facebook aí, que o Ananias pessoal coloca. Andrade. E no Instagram, underline Ananias... não, caramba. É @Ananias Andrade. Caramba, Aí, agora pessoal, eu fiquei segue ele lá. encabulado. Uma escada no queixo. Mas você sabia que é mais fácil você equilibrar Isso deve coisas ser uma- pesadas, escada, cadeira, tudo que você imaginar. Mas é mais fácil você equilibrar, achar o eixo, algo que seja pesado do que algo que seja leve. Nós vamos ter que equilibrar eu no queixo. Então, se aí vai fosse... pesado, Era né? mais fácil equilibrar. Era mais fácil equilibrar Não aguenta não, aguenta o não. Diego do que o Dodô, por exemplo, É mais entendeu? fácil, né? Mais pesado. Exatamente. Mas bacana, hein? Então foi isso, assim. Aí né, nesse meio tempo, então a família tinha acabado de montar, eles precisavam de um apresentador. E o Luciano, ele é um apresentador de circo também, e enfim, ele faz um monte de coisa, é um multiartista. E faz transporte escolar. E aí ele me chamou. Eu estava me ensinando, né? Dava aula para mim, para o meu amigo Leon, que era do Cajuva, eu chamei ele para cá também, para fazer essas aulas comigo, e o Marcílio. São meus amigos até hoje, desde os 15 anos. E a gente viveu esse momento. Então, enquanto estava em São Paulo, entendeu? Eu trabalhava no circo. Aí eu vendia as coisas lá no circo, que é assim que funciona, né? Você vende... Sabe aquela mesinha que você veio com ela na mão, aquela caixinha que você vai vender doce, bala, chiclete nos intervalos dos números? Mas aí virava uma Então, renda você pra você vendia ou uma renda isso- pro circo? Para os dois, né? Ah, Claro pros que dois. para mim era pouquinho, até porque eu tava aprendendo O ali. né? pessoal do circo, ele sofre muito ainda, não Não sofre ganha assim? muito. Demais. É uma dificuldade imensa. Não tem espaço para o pessoal do circo se apresentar. E não tem política pública pro circense. Em circense, vários né? âmbitos. Nossa, esse assunto dá pano para manga. O circense, ele é um nômade, certo? Ele muda de tempos em tempos. Sim, não é igual isso? cigano. E uma série como um cigano. E uma série de serviços públicos está relacionado ao território. A você ter um comprovante de residência. O circense comprova como? Se não tem um... E aí, como é que ele vai ter residência acesso ao serviço público? Você entendeu? E aí, para a viabilização do negócio também. Você precisa chegar numa cidade. As cidades têm espaço para receber o circo. Muitas vezes esses espaços são em áreas privadas. Então, fazer parceria com o estacionamento de um mercado. Ninguém dá nada de graça. Você está entendendo? Então, ele tem que conseguir lotar o espaço para pagar o aluguel e, ao mesmo tempo, pagar os artistas. Por isso que está todo mundo sucateado. Por isso que o circo
sofre muito, é muito sucateado. Era uma cultura importantíssima. Então eles vão para muitas cidades, assim, não vai porque vamos supor, o órgão público chama e vem fazer um show no meu município, na minha cidade. Não. Muitas das vezes eles por eles mesmo. Parceria, né? Eles por eles mesmo. Você pega o maior exemplo, o circo que tá no shopping agora, sobre lá no Plaza. É isso. Você não tem espaços grandes públicos reservados para recepcionar circos nas cidades. Você tá entendendo? E o circo foi fundamental. A história do circo é linda, maravilhosa. Pra cada coisa dessa a gente vai viajar aqui, mano. Deve estar pagando uma fortuna lá mesmo pro shopping, sabia? Estacionamento, né? Nossa. E... bom... Tem que amar. Não vai falar. Não, mas é que é lindo. Se eu for, eu vou viajando. Mas ando na perna de pau. Se vocês olharem aí, de vez em quando eu tô falando de política, eu tô lá. Na Feira do Seleta, na falando, perna de pau. Exatamente. O que eu gosto mais do circo é o palhaço, meu. Nossa, eu amo palhaço. Teve uma festa das crianças que a gente fizemos lá no Silvina. Eu me vesti de Patati e um amigo de Patatá. E eu tenho lembranças assim, foi Dia das Crianças agora, eu postei a foto com a criança e a família, queria mandar um beijo pra Adriana, Vanessa, todo mundo assim, meu, e aquilo ficou marcante pra mim, cara, eu tenho saudade, sabia? Eu acho que... O palhaço pode tudo, né? Faz o pessoal dar risada, né? Isso é bacana. Esse cara é uma figura. Eu tô vendo aqui que você trabalhou na segunda empresa maior do Brasil. De mídia, né? De mídia, né? Mídia, exatamente. Conta um pouquinho, como Trabalhei foi? com mídia. Nossa, isso foi incrível. E primeiro eu fui trabalhar na CPTM, né? E aí depois teve uma parceria público-privada, eles licitaram a área de mídia, de comunicação, para explorar o potencial de comunicação das estações de trem. E como circula na CPTM, infelizmente, São Bernardo não tem metrô, não tem trem, e seria uma mão na roda. Uma cidade como São Bernardo deveria ter um transporte sobre trilhos, né? Era fundamental pra gente. Ele falou que ia fazer, né? Falou, só que foi trocado, né? Você viu o que aconteceu? Não. Foi trocado por BRT. Mas o STF já deu 2 votos aí dizendo que o BRT não vai sair não, viu? Então, tem que comprar essa briga aí. Vamos ver como é que sai. Mas a prefeitura, o governo de São Bernardo, acatou o pedido da empresa de transporte aqui, que tem o monopólio dos transportes em São Bernardo, de ônibus, e tiraram o transporte sobre trilhos, o metrô que deveria chegar aqui, que é o projeto original da linha 18 Bronze, e mudou para um BRT, o que é super injusto. Uma cidade como São Bernardo precisa de um transporte. Ia valorizar muito mais, né, cara? Não, valorizar e melhorar a vida das pessoas, porque é uma sacanagem. O tanto de integração que você tem que fazer, enfim. São Bernardo tem um André, problema né? A cidade, ela acontece, uma cidade com 830 mil habitantes, ela acontece em volta de uma rodovia, né? O metrô de São Bernardo é a rodovia. Mas é o metrô para quem tem o quê? Cada um tem que ter um vagão, né? Na verdade, tem que ter um carro. Então, é excludente, entendeu? As pessoas não têm acesso direito à cidade. E tem muitos E uma bairros cidade que é vinculado, concentrada... Né? Vinculado, um exemplo assim, vou dar um exemplo. Estrada do Montanhão, Santo André. Se você pega ali, o pessoal ali do cooperativo, perto de Diadema, é um grudado do outro. Precisa de ter esse meio de transporte, né? Importante. Precisa para descentralizar e para as pessoas terem acesso à cidade. Até porque boa parte dos serviços públicos que existem, eles estão concentrados no centro. As formações estão concentradas no centro da cidade, então você exclui. É uma cidade que exclui as pessoas. E quando a prefeitura tomou a decisão de tirar o trem, o transporte sobre trilhos, o monotrilho, no caso, e colocar um BRT, está dificultando o acesso do povo à cidade, né? É como fosse BRT, você lembra, você conhece o Fura-Fila lá em São Paulo? Não, o Fura-Fila não. É o que? É um elevado com ônibus articulado. É como se fosse o próprio trólebus, só que elevado, entendeu? Meteram louco, né? Fizeram propaganda. Tirar. Não, a cidade tinha conquistado isso. Nessa época mesmo, aí, eu sempre acompanhei a pesquisa Origem e Destino, OD, que sai a cada 10 anos. E é uma puta pesquisa que é feita aí. E aí, a cada 10 anos, ela faz em toda a região metropolitana. E em 2009, a prefeitura pagou para incluir a cidade de São Bernardo para pesquisar. Foi aí que deu origem ao projeto do monotrilho. Antes de discutir se era um VLT ou monotrilho, né? E aí a gente teve esse estudo. Aí entrou também, acho que no PAC Mobilidades lá, o projeto da linha 18 Bronze.
E aí tudo foi se arrastando, e aí veio os interesses. Aí, olha só, o hospital das clínicas lá no Alvarenga, o monotrilho tinha que chegar até lá. Depois ele foi passado até a Djalma Dutra. Tudo por interesse de poucos, não é isso? Porque alguém que tem o monopólio das empresas de transporte na cidade não quer que a cidade se integre e não quer que a cidade fique circulando com um monte de ônibus daqui para lá. Isso que é muita injustiça, né, o tempo todo. E a cidade deixa de se modernizar. Mas o que acontece? Voltando lá ao assunto. Se vocês deixarem, eu vou entrando em outras searas. Cara, aqui. fica à vontade, brother. Aqui é tudo seu, Mas, fica à vontade. Aí eu fui trabalhar na CPTM, gostaram muito do meu trabalho. Lá na CPTM, a empresa ganhou a licitação e eles me convidaram para trabalhar na Eletromídia. E que é uma empresa de mídia explorando. São 2 milhões, na época eram 2.800.000 usuários todo dia. Era mais que a Folha de São Paulo. Como mídia, na publicidade, na comunicação, minha área é mídia. É a veiculação, Isso era que ano? veiculação das campanhas. Ano? Né? Isso aqui. Isso foi em 2011. Você pega em 2011, 2 milhões e poucas... eu acho que... Peraí, minha gente. 2011. Tu pega essa época, 2 milhões e poucas pessoas acompanhando? Você falou? 2.800.000 pessoas. Então, assim... Na época era gente em pra termos caramba. Então o impacto de mídia, então muita gente aqui que tá pensando que vai fazer, tem uma área aí chamada, pouca gente conhece, né? Dentro da publicidade, que é a mídia, área de mídia. E aí a gente explora esse potencial, né, de visibilidade para as campanhas. E aí eu fui trabalhar lá na Eletromídia e aí eu fui desenvolver produtos. Primeiro eu comecei lá assistente, depois planejamento. Foi crescendo dentro da empresa. Depois fui crescendo dentro da empresa. A empresa era uma empresa familiar. Depois ela foi comprada por um fundo de investimento que é o HIG, o Harvard Investment Group, e aí ela começou a comprar outras empresas, fazer aquisição. Então ela cresceu por aquisição, né? Até ela se tornar a segunda. Então era uma empresa familiar e ela se tornou a segunda maior empresa de mídia do Brasil, atrás da JC-Deco, que é uma francesa, que é a maior do mundo. Então depois vem a Eletromídia. E aí eu fiquei nesse processo todo. E aí compraram. A gente tem mania, né, de chamar coisa dos outros de nós, só porque a gente trabalha lá. Mas eles compraram. Outras empresas aqui em São Paulo, TV Minuto, no metrô, outras redes de shopping, porque tudo que aparece, tudo que é out of home, né, fora de casa, todo o impacto que você tem em estações... Nas estações, aqueles comercial que passa nas telas... Exatamente. Tudo, tipo assim, a maioria tudo deles. Isso chama mídia exterior, um nome mais antigo, ou OAH, Out of Home, que é o nome mais recente para esse tipo de mídia. E aí comprou lá depois a exploração no VLT Carioca, na Supervia no Rio, no metrô do Rio, no metrô da Bahia. E aí eu fazia a coordenação da operação desse sistema. Né, de como articular isso em rede. Foi muito, muito foda. Eram 89 estações, depois subiu, no final já eram só na CPTM, que era o principal produto que eu trabalhava aqui. Então eu tinha que conhecer as estações todas na minha mão. E o trabalho era fazer as campanhas, o material chegar e ser instalado. E toda semana você tinha as trocas. É isso que eu ia perguntar. Então você já adesivou, né? A gente pesquisou aqui, adesivou já um vagão de trem e também uma linha toda de metrô? Era isso daí? Não, uma linha de metrô seria muito caro. Certo. Mas, você tem na CPTM, tem uma linha que ela é a mais charmosa da CPTM, que é a linha Esmeralda. Você já andou nela? Sim. Que é a que vai para o Autódromo de Interlagos, Sim. Não é isso? E que passa pela área nobre lá de São Paulo, Morumbi, Berrini, Vila Olímpia e por aí vai. Então, você tem os produtos que são as telas, aí você tem um produto premium, ou um produto que são os projetos especiais de mídia, né? Que é aquele de sensação, né? É experiência. Então, você chegar numa estação e ela está toda adesivada, se você está oferecendo um produto, o cara chega lá e fala, é uma novela, ou é um... Me lembrar aqui, devia lembrar agora das campanhas, mas tudo bem, a gente esquece. Energético, né? Você chega lá e está tudo
climatizado, tudo. É a extensão até mesmo é a experiência que você tem. Então, uma novela é boa pra usar ela. Também. Isso também é uma outra coisa. Mas também é um produto de mídia. Isso também é um produto de mídia desses espaços. Então, você chega lá, as escadas estão adesivadas, as paredes, a catraca, você está entendendo? Você vive uma experiência ali. Aí você faz uma ação promocional. Então, isso eram produtos. O metrô, o vagão, né? Os vagões, na verdade. Isso foi um projeto que você conduziu. A instalação e desinstalação dessas peças. É claro que na comunicação é um trabalho de muitas mãos ali, né? Tem a agência que cria a peça. Tem o cara de frente, conduz. Isso, que é a operação, né? Quem pega o trabalho, o touro pelo chifre, né? O touro pelo chifre é fácil, não. Como equipe, exatamente, mas com a equipe, né? Na verdade, não era eu diretamente indo lá adesivar. Apesar de que algumas vezes eu já fiz isso e aprendi a fazer isso. Até para poder trabalhar e saber direcionar o trabalho. Mas era uma equipe fodástica. Você chegava na estação e você estava no... Mas até hoje tem isso. Então, tu tem saudade, não? Tem ações... Eu aprendi tanto lá e eu gosto muito assim, de tudo que eu vivi lá, mas acho que eu tô fazendo outros trabalhos que são importantes também. Tu morou muito tempo lá em São Paulo, morou não? Morei 10 anos em São Paulo. Quase 10 anos em São Paulo. Aliás, eu perdi minha carteira na sexta-feira. Tô chateado que alguém quer achar a minha carteira aí. Dá um salve. Alguém achar a carteira. Porque o que eu mais tô triste porque eu perdi meu bilhete único mensal. Eu em São Paulo eu não usava carro, entendeu? Porque eu era no centro, né? Até hoje tem um apartamento lá no centro. E aí, como eu morava lá, não precisava de carro. E a gente tinha o ônibus também de madrugada, qualquer coisa também, o deslocamento era curto, então era mais barato. E aí tinha metrô, tinha o BRT, você tem várias opções, né, de mobilidade, então você não precisa. E pra morar em São Paulo, tinha o bilhete único mensal, cara, que era você podia rodar um mês inteiro, quantas vezes você quisesse. Pagava uma mixaria? Pagava uma taxa, R$300, assim, por mês nisso, mas você podia usar quantas vezes você quiser, sair de uma, entrar em outra, valia a pena, né? Era 270, uma coisa assim. E pra morar em São Paulo, o cara se acostumar a morar em São Paulo tem que ser doidão mesmo, porque a movimentação no centro... Tu gostava de morar em São Paulo assim no centro? É caótico, né? É bom. É bom porque é cosmopolita, né? E você aprende... Como que é o nome? Chama cosmopolita, que significa o quê? Tudo junto, misturado, entendeu? Então você aprende a lidar com diversidade, você aprende a conhecer outras culturas, outras formas de vivência, e você aprende a aceitar mais o ser humano. Então, isso é rico. Todo tipo de ser humano num lugar só. De todo mundo num lugar só. São Paulo tem essa coisa, né? E cada bairro, uma galera que tá vindo de fora agora, outra galera, e tudo muito forte, né? E uma outra coisa que acho que é até agressivo, né? Mas é a miséria e a absoluta riqueza muito, muito próxima, né? Isso é foda. Ô, Ananias, você falou que morou muito tempo em São Paulo, né? E também usou o termo que você perdeu a carteira recentemente. Tem uma história de vida sua que eu queria que você contasse, que você estava sem passagem para voltar para casa e quem te ajudou foi um morador de rua. Como foi essa experiência? Isso é muito legal. Como é que foi, minha gente? Eu tava voltando... vamos voltar lá atrás. Tava fazendo teatro, não é isso? Eu tava com 17 anos. 17, 18 anos, Eu passei... Aliás, foi o mais novo da turma. Passei lá no curso e comecei a fazer. E aí, sou filho de um metalúrgico de uma professora. Então, eu me cobrava muito assim, eu vou fazer arte? É foda, né? A gente é trabalhador e tem que se virar, né? Eu não quero dar trabalho para os meus pais. Então, tudo era muito contado, entendeu? Então, você pegava ali o dinheiro da passagem, acho que... Lembra tinha aqueles ticketzinho ainda, né? De vale transporte, né? Não era esse de papel? Não era isso? E eu não sei o que eu fiz, cara. Eu acho que eu perdi aquele dia lá. E aí a gente tinha aula até mais tarde, e às vezes depois terminava, todo mundo apresentava a cena, fazia uma roda, e tinha conversa, e dali, conversa, e dali, conversa. E a galera era mais velha. Então era lá na Prefeito Saladino, lá em Santo André, e aí eu vinha andando até a estação Santo André, porque eu não ia pagar o trem para andar uma estação só, certo? Tinha que economizar. Para economizar. Tirar leite da formiga. Você entendeu? Aí depois para pegar um 9,6 para poder vir pro Seleta, para descer lá na Praça dos Trabalhadores e subir para Vila São José. E aí, esse dia ficaram conversando até tarde. Isso já aconteceu várias vezes, mas esse dia eu me lasquei. Por quê?
Porque eu fiquei sem Vale-transporte. o vale-transporte, o bilhete. E aí eu cheguei lá, e esse ônibus ia até às 11h20. Acho que era isso. Ou ia até às 11h20. Então não tinha mais. E aí tinha o trolleybus, né? Na verdade. Eu não tinha o dinheiro pro trolleybus, certo? Que aí é o que é o São Mateus, né? Que aí dá pra você pegar até mais tarde, não é isso? Aí não tem a estação Santo André? Do lado de fora. Aí eu cheguei e falei, o que eu vou fazer agora, né? Agora lascou, Agora mano. lascou. E aí eu vou pra cá, pra lá. Também não conhecia tanto, assim, né? De me ligar. Novo um pouco, né? Aí eu tinha o pessoal em situação de rua, né? O morador de rua tava lá. E eu, naquelas jardinzinho, né? Do lado de fora da estação. E eu falei, vou conversar com eles, né? Pelo menos não vou ficar aqui, mais seguro pra mim ficar conversando com eles. Aí ficamos conversando. Aí eu tinha um cartão telefônico. Eu falei, você não quer comprar meu cartão telefônico, não? O morador de rua, tu falou. Tem aqueles cartão? Aí ele falou, que cartão... E aí ficaram lá e eles queriam que eu ficasse lá com eles. Entendeu? Eles gostam, né? Tipo assim, a mocosa aqui, vamos lá, né? Aí depois eu fui entender que o nome é maloca, mas maloca é isso, né? Maloca a saudosa maloca é isso, né? Tá junto. Então eles estavam lá e foram conversando. Eu sei que, sei lá, eu acho que devia ser muito chato nas ideias, que teve uma hora que ele cansou, sei lá qual era a ideia. Mano, qual que é a fita? Ele falou, mano, você precisa aí, quanto você precisa pra você pegar aí a sua passagem? Ele falou pra você. Eu tinha vergonha de pedir, né? Tipo, ir lá, podia até ter pedido. Hoje eu teria essa capacidade, mas na época é vergonha, né, que a gente tem. E aí o cara me deu, mano, o dinheiro da passagem. Ele falou, toma, mano, vai embora, vai. Ele fez isso mesmo, exatamente assim, gordão. Ele falou toma, assim comigo, né? Fala, Tom, você tá precisando aí, mano. Vai embora. Aí tu foi feliz da vida, não foi não? Aí eu peguei... Existem pessoas boas ainda, pô. Não, Existem pessoas boas, pô. E que me ensinou muito. Mais recentemente, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho com o Movimento Nacional de População de Rua aqui em São Bernardo. E aí eu entendi mais... já tinha nessa abertura, a gente sempre... A ideia é não ter... se fechar, né? Para as pessoas, ou tentar não ter, se livrar dos preconceitos. Todo dia a gente cria um preconceito, todo dia a gente tem que se livrar dele, senão a gente está lascado na vida. E aí depois eu fui entender, para mim, conhecer mais a população em situação de rua. Né? A partir desse trabalho, a gente estruturou uma cozinha comunitária, a gente fazia a comida, uma galera... Fazemos ainda. Eu não estou todo dia lá, mas acompanho muitas vezes. Consegui ajudar a estruturar a cozinha, com fogão, com tudo que fosse necessário, as panelas, a coisa toda aí, porque é um projeto necessário para a população em situação de rua. Ainda mais depois da pandemia. Então, isso foi muito importante para a gente fazer esse trabalho aqui em São Bernardo. E aí deu a oportunidade de conhecer as pessoas. E olha que loucura. Aí eu fui entender que a população em situação de rua ela acontece por 3 situações. Ou é quebra de vínculo familiar, desemprego e vício. Entendeu? Então, não dá outra. E a imensa maioria são homens. Tanto é que, olha lá atrás, eram 2 homens que estavam lá. Porque se você perde emprego muitas vezes, se você tem o papel do homem, entendeu? Então, você começa a ter uma vergonha de ser o largado. Se você é adicto, você tem um vício, é mais vergonha dele. Você não quer aquele problema todo na sua cabeça, você chispa. Você vai ficar louco no seu lugar e você não quer mais ser o problema para as pessoas. Exatamente isso. E aí você vai conhecendo a vida de muita gente. Tinha um cara um senhor chamado Belchior, que depois de um tempo você vai conhecendo as pessoas, né? O cara é pedreiro. Teve um dia que a gente... E como é que eu descobri isso? A gente foi entregar a marmita lá, ele estava na maloca também, ali na São Pedro, certo? Sabe ali? Subindo, que ali, vai para Santo André. São Jesus. Mas sobe ali São Pedro, ali tem um terreno baldio que fica um monte de pessoas. Esse também, mas essa aí é uma Cracolândia. Tô falando ali é uma Cracolândia? Tipo uma Cracolândia. Ali já é na divisa com Santo André. Certo. Isso. Certo. Não tô falando mais para baixo aqui. Acabaram de fazer uma obra lá agora, quando você... Putz, eu queria lembrar o nome Mas enfim, ali, na São Pedro, perto, na entrada da Vila Mariana. Uhum. Certo? Na verdade, ali, na entrada da Vila Mariana.
E aí ficavam em 3 senhores. Você tá entendendo? E eles bebem. E aí teve um dia que eu cheguei lá e falei, mas cadê o Belchior? Não tá aqui? Ele falou, foi trabalhar. Falei, foi trabalhar? Olha só como a vida é louca, né? O que ele faz? Ele é pedreiro. Então é muito louco isso, entendeu? Aí até encaixar todas essas coisas na cabeça, porque a gente sempre tem uma ideia só. Muita profissão na rua, né? Então o cara trabalha, né? Aí uma hora ele trabalha, outra hora não trabalha, tem filhos, estão por aí. A esposa morreu. A esposa foi foi enterrada no cemitério do Sumaré. Tem até jazigo. Caramba. E ele mora em situação de rua. Então, é complexo, entendeu? Mas você acha que por ele ter profissão e trabalhar, ele se acostumou com aquela situação de rua? Não é se acostumar, não. Não, você acha assim, né? Porque eu acho assim, tem pessoas que mesmo a família ajudando, trazendo pra dentro de casa, isso é porque eu conheço pessoas assim, ela prefere estar na rua. Mas que bagulho louco. Será que ela prefere estar na rua? A questão é, eu trago pra dentro de casa. Você vai viver do jeito que eu quero. Você vive. Com regra, né? E é isso, assim. E ninguém... Não é muito mais complexo. Porque também eu posso chegar aqui e falar assim, mas é que eles também não querem viver com regra. Ele é um senhor, pô. A esposa dele faleceu e há muito tempo. Entendeu? Você acha que ele quer morar com os filhos dele? Tem uma coisa... Não, mas assim, quando eu pego que você fala que ele tava trabalhando, assim, tipo, você fala assim, ele é pedreiro, mas não é o suficiente, cara, pra você ter uma casa. E não, senhor, não deveria mais estar trabalhando, já tá descansando. Tô falando assim, não é o suficiente, entendeu? Então, é muito complexo isso. A grande questão é que é política habitacional que falta, porque, às vezes, a grande questão é que as pessoas vão parar na rua, no final das contas, por falta de recursos, porque a mesma pessoa em depressão, a mesma pessoa quebrando o vínculo familiar com outras pessoas, a mesma pessoa viciada, ela pode viver tudo isso dentro de uma casa. De um teto. De um teto. Qual a diferença? A grande questão é que, assim, esse país tudo é muito... recurso é pouco. Então as pessoas vão sobrando pra rua. E nos últimos tempos a fome voltou. Aí são famílias. Hoje em dia tem famílias na rua. Isso. Né? Isso é uma outra situação. É isso que eu tô te falando. Essa é uma situação mais recente desses últimos tempos. Que a família traz pra casa com as pessoas que não é viciada em droga. Não é cachaça só. Que não parece ser um vício, mas eu acho que sei lá, não compara-se um vício de um crack pra uma bebida. E ele fala com a boca dele que, tipo, a família dele tá na rua, ele gosta da rua e pronto, e não gosta de ficar dentro da casa dele. E pra ele é normal. Por isso que eu tô falando, pra ele é normal. Porque ele encontrou uma família na rua. Foi perdendo, desistiu da vida. Perdeu a esperança das coisas. Tipo, ele tá lá na rua lá com 5 pessoas lá que ele se acostumou ali a passar a história dele pras pessoas, as pessoas retribuem com a história dela, ele... Mas a grande questão é o que ele perdeu antes de perder fé na vida, entendeu? Antes de perder o interesse, uma esperança para que alguma coisa acontecesse. Não é normal, né? Não é normal. O ser humano tem, desde as tribos, em todos os lugares, o ser humano tem, né? São necessidades básicas, né? Isso se vestir, se alimentar e se abrigar. Entendi seu ponto de vista. Desde não é normal. Da época das cavernas. São necessidades básicas humanas. E quando você fala da área habitacional, né? E questão do teto, né? Eu queria que você não saísse muito dessa pauta para você entrar sobre o Montanhão Fica, né? O que aconteceu, você explicar pro pessoal do Montanhão, o pessoal também tá assistindo, já que você falou de habitacional, de teto, eu queria que você falasse um pouco isso daí. Muito importante, viu, Dudu? É um movimento importante que vem acontecendo desde que a prefeitura... Não vou nem usar a palavra notificar, porque notificar é algo legal, entendeu? Acontece dentro de regras de lei. Então, ela é judicial. Nesse caso, não foi. Colocaram um papel, são 44 famílias lá no Cafezal, no Montanhão. Montanhão é um bairro com 106 mil habitantes, o maior bairro de São Bernardo. Mas tem o Cafezal, que é chamado de Montanhão, né? Mas o Seleto também é Montanhão, Vila São Pedro também é Montanhão. Mas o pessoal do Cafezal recebeu esse papel, pregaram lá na porta da casa da galera.
E aí houve uma mobilização da Associação de Moradores e, devido a essa proximidade, esse trabalho, essa relação de lutas sociais e políticas que a gente tem junto com o Projeto Meninos e Meninas de Rua, uma brother minha chamada Lica, que é a presidenta da Fúria Cafezal, inclusive, um beijo para a Lica. E outras lideranças, a tia Rosa, também da Associação de Moradores, foram se mobilizar para entender o que era esse papel, porque estavam querendo retirar as pessoas das casas. Com um estudo muito raso, entendeu? Aliás, com uma aplicação do estudo muito, muito rasa. Por quê? Você vai remover 44 casas aqui e você fala para as pessoas procurarem a rede de apoio familiar ou um auxílio aluguel de R$300. Isso é uma falta de respeito, pô. Né? E muitas casas, algumas casas que estão em risco de fato, qual que foi a mobilização? Para entender por que a prefeitura estava fazendo desse jeito vergonhoso, Prefeitura de São Bernardo, com essa política de despejo sem lidar, sem entender que são vidas, são pessoas e que é investimento da vida das pessoas ali. Tem casas ali, Derlândia, por exemplo, e o Batista, eles são duas pessoas que têm uma casa estruturadíssima, bem estruturada ali, construída com muito suor ao longo do tempo, entendeu? Se tivessem um terreno com toda a infraestrutura, se tivessem tido essa oportunidade, mas a vida de quem chega em São Paulo é aos pouquinhos, e você vai aonde dá, né? Você entra onde a porta abre para você, quando você não tem nada. Então, essas pessoas conseguiram aquele espaço lá. E a casa e a estrutura, fui lá com um arquiteto, um amigo nosso, não precisava ser removida, entendeu? Você pode fazer outros meios, outras ações de correção, de contenção, de muro de arrimo, outras coisas, para não tirar a família dali. Alguns casos em que é necessário, aí você faz a remoção. Mas a maioria dos casos, pelo que a gente viu, não era necessário. Eram só... Aí eu tenho a minha dúvida, isso é muito interessante da gente ver aqui. Veja bem, o estudo feito com a prefeitura junto com a UFABC mostrava que teria um custo por remoção de R$89 mil. Então, cada remoção de casa custaria R$89 mil. Está lá no estudo. Quem quiser ler, vai lá, pega e vê. Então, a prefeitura estava gastando para despejar por casa, não estou falando as 44 famílias, para cada casa, o custo seria de R$89 mil. Você está entendendo? Então, no fundo, o que a gente está discutindo é para onde vai, para onde caminha o orçamento público. No final, ia fechar quase 4 milhões. Você está entendendo? Só para tirar. E como você realiza? Né? Porque, olha só, de novo, a gente estava falando agora do transporte para o interesse de um, lascando a vida de um coletivo. E, de novo, aqui, se eu removo 44, você pode fazer a conta aí, 44 casas ao custo de R$89 mil cada uma, demolir você faz assim. Em termos de contrato, não é isso? Você paga o contrato de 89 mil por cada casa. Faz a conta aí para ver, pelo amor de Deus. Dá quase 4 Só milhões. Gente ver. E lembrando também que Só foi na época de pandemia, onde o STF proibiu, exatamente, a retirada dos moradores das suas casas. Exatamente. E a prefeitura cagou para isso. Não estava nem para respeitar. 44 casas. Vezes e aí você... 89 mil. 3.916.000. Quase 4 milhões. Tô bom de conta. Então você tem esse tipo de prioridade. Em termos de contrato, você realiza rapidamente, né? Você realiza um custo aí. Mas não tinha uma ordem judicial, nada? Não tinha. Cara, do jeito que ele tá falando, foi uma falta de respeito. Muito os moradores antigos, né? Moradores antigos. A Derlândia Batista tá há 20 anos lá. Comprovando que tem água de luz. Exatamente. Tem água, luz, tem tudo conta. Não, e ela ainda... Eles são comerciantes lá na avenida. Caramba. E ela ainda tinha filmagem, porque as pessoas, né, para se proteger... Então ela tem a filmagem que mostra a hora que os caras da prefeitura chegam lá. E como é feita a vistoria, assim, ó. É uma falta de respeito. Pregou. Tá, olhou aqui, olhou ali, vai, né, que a gente tá falando no áudio. Olhou aqui, olhou ali. Essa daqui não serve, colocou o papel. Você tá indo... mas porque depois foi feito um estudo por cima. Mas a grande questão ali era...
casas que precisam ficar, e você olhando o que é a vida das pessoas, você investe mais, porque você já está gastando R$89 mil para você retirar a casa. Mas a minha questão é quem está ganhando com esse contrato. Tem alguém ganhando. E é fácil executar um contrato que vai me dar quase 4 milhões, eu só retirando as pessoas e pedindo para elas procurarem. Depois eu passo, faço, arrumo aqui. Mas e a vida, a história, o vínculo das pessoas com aquilo ali? Ananias, e hoje já foi resolvido? Como que está esse processo hoje? Tá em suspenso ainda. E o Montanhão Fica, que é uma comissão de moradores, a partir da associação de moradores, está fazendo a reivindicação para que seja feitos os reparos, não precise retirar todas as famílias, e as que precisem ser retiradas, então a urbanização do Cafezal, e as que precisarem ser retiradas, que tenham um auxílio aluguel digno, porque R$300 significa que a pessoa vai ter que... Olha só, você retira uma pessoa de um espaço, pagando R$300 porque ela está em área de risco. Aliás, ela está em área de risco, vamos considerar as que estão em área de risco de fato. Né? Que não adianta o investimento, está em área de risco. E aí você paga R$300. Em São Bernardo, se você alugar alguma coisa por R$300, você vai alugar aonde de novo? Não, Gordão. Se alugar por R$300, vai ser em área de risco de novo. E outra, então você não resolveu o problema das pessoas, você está empurrando as pessoas. Exatamente. E outra coisa importante, aí é importante a gente colocar aqui, se as pessoas colocarem lá projeto de lei 277 de 2022, vai ver que a esposa do prefeito, a Carla Morando, ela aprovou, junto com outros 2 deputados, eu vou colocar o nome dela para ficar bem evidente isso, um projeto de lei para regularização fundiária de 1 milhão de hectares para fazendeiros no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, o que é importante para a gente? O que é importante para quem? Porque, assim, tudo... Quando você executa... E eu trabalhei muito tempo com um projeto com gestão e criava os painéis, eu fazia a gestão do contrato da Eletromídia com a CPTM. Então, tudo se trata assim, uma das competências, você mede a competência de um gestor pela execução orçamentária, o que ele consegue executar, porque não adianta você ter o dinheiro na mão e você não saber como fazer a coisa acontecer. Mas uma outra grande questão, e quando a gente trata da coisa pública, é para onde caminha o orçamento público, entendeu? E o que é prioridade. Né? Tudo, na verdade, a gente quer saber se a gente é então, PRI ou se a gente não é PRI. Investir fora da cidade. E o dia tem 24 horas. Assim, para ela, a prioridade não é só investir fora. Para mim, é claro, assim, é servir. A quem você serve, entendeu? Para mim, estavam servindo a demolidora para remover 44 casas dessa forma. E depois servindo alguém. Estava servindo... depois, e, assim, a prefeitura de São Bernardo, o governo, né? E ela, enquanto deputada, estava servindo a fazendeiros, que teriam a sua regularização. Então, enquanto o marido aqui despeja pessoas dessa forma e realiza, né, uma execução orçamentária ali de 4 milhões que vai para o bolso de alguém que demoliu, provavelmente é uma empresa privada que está fazendo isso, aqui no Cafezal, lá no interior de São Paulo, para o bem de alguém, vamos dizer assim, para o bem... Aí você tem ali a regularização fundiária de 1 milhão de hectares para fazendeiros. Você está entendendo? Falar que não dá tena, é só no nosso, para o agronegócio. Jogo de interesse, né? Que é para... Ananias, mudando um pouco de assunto aqui, referente à pandemia. Então, só finalizando aqui, Montanhão Fica. Isso aí, Montanhão Fica. E a gente precisa... Montanhão vai ficar e se vir, mete o pé na porta daquele jeito, mano. Tem que fazer direitinho. Reurbanizar o Cafezal, manter as casas que podem ser mantidas com o investimento necessário. 89 mil dá para você arrumar em volta de qualquer casa, em vez de demolir. E as que forem necessárias, as famílias que têm que ser retiradas mesmo, garantir um auxílio aluguel decente. E também, né, deixar bem claro na época de eleição. E voltar a ter política habitacional na cidade. Vota, porque fica político subindo lá no campo de Seleta, lá gritando assim, eu amo vocês, Cafezal. E depois, ó... É isso aí. Ananias, eu queria fazer uma pergunta para você. No meio da pandemia, você criou um grupo de costureira, né? E fez 14 mil máscaras distribuindo para São Bernardo. Eu queria que você falasse um pouco isso. E teve algum apoio do poder público ou você fez voluntariamente? Eu não fiz nada. Quem fez, na verdade, foram as
costureiras, essas mulheres. E aí elas são guerreiras. As mulheres, elas são muito incríveis. Elas têm uma noção de trabalho em conjunto e uma doação que é incrível isso. O que seria de nós homens sem as mulheres, né, filho? As mulheres são... Então respeita as minas, né? Respeita as minas. Agora, aqui... Miriam também, né? Aproveitar, né? Já. Mano, se não chegar em casa, pega. Tem que dar. E o que então, o que eu... Meu trabalho... Tem um trabalho junto às pastorais sociais em São Bernardo. E isso me dá a possibilidade de ter contato com as pessoas. E aí conhecer dessas pessoas as que são costureiras, né? Ou costureiros. Mas, na verdade, o que eu encontrei foi costureiras, vamos dizer. E o que eu fiz simplesmente foi fazer uma campanha, arrecadar, por ter essa experiência com gestão, com produção e tudo mais. Tudo é parecido, né? Quando você sabe fazer uma coisa, você aplica uma estrutura para uma outra coisa e vai dar certo também. Então, o que a gente foi entender é quantos metros quadrados eu preciso quantos centímetros quadrados fazer uma máscara, não é? Depois, quantos centímetros de elástico eu preciso para isso? E quantos metros de linha eu preciso para isso? Então, eu tenho matéria-prima, uma quantidade X, né, necessária para uma. E se eu precisar fazer mais? Né? Então, você cria uma meta ali. A meta nossa era fazer 3.000, né, no início. A gente criou um projeto chamado Uma Máscara para Cada Sorriso. E aí a gente foi convidando essas mulheres que quisessem participar. E aí, para estruturar isso bem, fizemos um kit. Então, ia um carretel de linha, uma quantidade X, não vou lembrar agora, de metros de elástico, o molde da máscara para a gente criar um padrão. Então, tinha um molde, na época até tinha, né, se disponibilizava muito esse molde aí para as pessoas produzirem, porque ninguém não tinha a cultura da máscara. Virou uma renda nessa época para as pessoas. Não tinha, exatamente, não tinha a cultura da máscara, então não sabia nem como é que era o modelo, o formato, o tipo de pano e tudo mais. E aí a especificação certa é o tricoline, né, para esse tipo. E aí quantos metros? 90, a gente comprou 90 metros de tecido. Enfim, mas aí fizemos as contas certas, aí fiz esse trabalho de organização disso, dessa estrutura, e depois a distribuição para elas. Então, elas recebiam um kit com isso. Eu já sabia quantas máscaras daria para aquela quantidade de matéria-prima que foi entregue, e aí elas devolviam. O que foi muito louco? E aí, como elas foram incríveis, elas gostaram, e aí elas começaram a produzir e elas me pediam o kit de novo, entendeu? Também tinha aquela coisa da ansiedade na pandemia, né? Então, quando chegava assim, já terminei aqui, mano, vem aqui pegar, já tem 300 máscaras aqui. Eu falei, vou lá pegar. Quando foi ver, deu 14.000 máscaras. Pô, de máscara. A prefeitura de São Bernardo fez menos que isso, né? Eu lembro que ela colocou lá de ter entregue 9.000 máscaras, uma coisa assim. 10 e vocês mil. ali fez 14. E a gente no trabalho voluntário, que não precisava ser voluntário. Por quê? Porque era uma questão de saúde pública, a cidade tinha mão de obra para isso, a prefeitura poderia fazer isso em forma de economia solidária e contratar essas costureiras. E elas ajudarem com renda, até porque todo mundo ficou sem recursos. Não precisava ser um trabalho voluntário delas. Porque a pessoa faz com amor. Mas não precisava ser um trabalho voluntário delas. Isso poderia gerar renda para a cidade no momento em que a cidade precisava gerar renda e no momento em que a prefeitura não estava executando o orçamento e, portanto, estava economizando mais. Certo? Você parou uma série de coisas também. Então, assim, e aí como você articula a economia da sua cidade para ela caminhar para você gerar trabalho também naquilo que faz sentido, naquilo que vai dar retorno para a gente, salvar vidas e, ao mesmo tempo, renda para as pessoas. Foi uma pena. Fizeram, acho que depois de uma outra forma, numa produção industrial, num tecido que não era o tricoline. Na época, esse era o recomendado. Depois veio qual era o nome? N92, né?
Depois veio a especificação, a outra especificação de máscara também, o vírus ficou mais agressivo, mas naquele momento era tricoline. Era esse tipo de tecido. Então a prefeitura fez um outro jeito. Mas na época foi isso, e foi um trabalho lindo delas, das costureiras. Foi um trabalho maravilhoso. Foi um trabalho... Ajudou muitas uma vidas. máscara para cada sorriso e Mas você tem um beijo para cada faz costureira que serviço ajudou a social, gente. não faz? Você faz outros serviços sociais, não faz? Em Quebradas? Toda vez que a gente tem a oportunidade. E a gente vai vendo o que é. O último aqui foi um trabalho com energia solar na Vila Moraes. Isso eu fiz junto com o Jorge. A grande questão aqui é conectar, entendeu? Acho que isso eu aprendi um pouco com a CPTM. Né? É uma rede, né? Então, como Porque a gente você ama a conecta gente. as coisas. E amar as pessoas e mudar Você as ama a coisas gente, me né? Você falou no interessa começo. mais. Eu tive aqui Parafraseando o Belchior. Eu tive o prazer de conhecer a Keila e a Kelly. Aí eu contou um pouquinho da história da família de vocês. Cara, você é louco. Sensacional. A união, o amor, tá ligado? Você é uma pessoa que você senta aqui, é uma pessoa, né, Bacana. de luz, Conversar. uma pessoa que troca umas ideias, você vê que, né, que tem carinho pelas pessoas mesmo. Isso é o importante. E a família é grande, né? Ananias, Jeremias, né? As irmãs também. Jeremias, Manda um a abraço Kelly, aqui a pra Keila. Keila e a Kelly. Beijão, Um meninas. abração, eu tô esperando vocês aqui de volta. viu? Mandar um abraço também, um beijo pro Gabriel e pra Zezinha. Gabriel e Zezinha, aquele abraço, viu? Beijão. Aquele cheiro e aquele Quem amasso. nunca viu isso, né? Eu acho até engraçado. Minha mãe chama Maria José, meu pai Gabriel. Vocês olharem a história da Bíblia, né? Vem o anjo Gabriel anunciar pra Maria e pro José Ô, Ananias. a chegada do Primeiro falou pra Maria, do né? menino Jesus. Primeiro falou pra Maria que era virgem. Ô, Apareceu pra Maria. É, chegou pra A Maria Maria, engravidou, né? mas nunca tinha feito nada com o José. O José falou, mano, aí tem coisa, hein, mano? Tá me traindo. O anjo teve que aparecer pra José. Aí Pra José ter teve fé. que... Não é isso? Ô, Ananias, Aí eu queria... nesse caso, minha mãe é Maria José, numa mulher só. Essa Maria mulher José. é porreta. Beijão. Você viu? criou Leonina. uns filhos Pesada. maravilhosos. Meu pai é o taurino, Ananias, Gabriel. mudando um que pouco de anjo de... não tem nada. É, Guerreiro. terrorista. Não, meu pai é tranquilão. É taurino, é o quê? Gosta de comer, De boa, sossegadão. gosta de ficar de boa. O cara que se aposentou, o cara trabalhou 36 anos na Volks. Ah, Pra criar a gente, o cara fazia hora extra assim, ó. A roda. As meninas contaram a história aqui, você imagina, né? Pra dar conta de 4 filhos e formar as pessoas, né? E botar pô. pra frente. Então, meu pai trabalhava muito. A gente quase não tinha essa coisa de ver muito meu pai em casa e tudo Quem mais. tava preocupado ali de não deixar faltar Disso, nada. pegava toda hora extra que ele podia. Toda que você pudesse imaginar, meu pai tava lá. Só que agora ele se aposentou. Teve 36 anos de Volks, né? Muito trabalho. Além do trabalho na Hoje roça tá que de ele boa, tinha antes. sossegado. Hoje, é que acabou o Pantanal, mas ele agora deve ter uma outra novela, eu nem sei qual que é. Tirando a novela da Record. E ele... Não, meu pai não assiste a Record, ele gosta da Globo. Ele gosta da As Globo? novelas da dramaturgia da Globo não é incomparável. É boa. Sinto muito, mas é incomparável. E aí... Esperando começar o Big Brother, Aí então, né? Não, e Big Brother também. É viciado. Mano, meu pai... Da hora, ele trabalhou, tem que curtir mesmo, pô. Ele começou a assistir o Big Brother, ele começou a falar assim... Ananias, como é que eu faço pra votar, pra tirar fulano de... Eu nem sabia quem é. Ciclano, essa menina tem que sair daí, esse cara tem que sair daí. E ele, igual... E eu tive que logar ele lá no site lá Globo Show, G-Show, não é isso? Aí eu loguei ele lá, mano. Agora Tá eu vou votando. votar direto. O velho tá lá assim, sentado, assim, Tá certo, aposentado. trabalhou, né? Criou os Você filhos, acha né? que ele quer trabalhar? Não, agora Tá ele certo, quer já descansar. Eu É trabalho que ele direto, fala já assim, quero me aposentar. eu Imagina ele trabalhando estou 36 anos. aposentado mesmo. Meu pai fala assim, eu quero descansar mesmo. E dorme, depois acorda, aí vai fazer as coisas. Aí aquela coisa de aposentado, né? Vai na feira, vai no mercado. Deus abençoe e dê muita saúde pra ele. Ô, Ananias, eu queria fazer uma pergunta pra você, né? Que o tempo aqui voa, né? O bate-papo. O que acontece? Duas perguntas. Antes de entrar na política, que esse é o intuito que eu vou chegar em você, eu quero fazer uma pergunta sobre o futebol de várzea. Você torce hoje pro Cafezal ou você torce pro Marabá? Ele quer meter o louco, né? Ele quer meter o louco, né? Vamos até fazer isso. Eu não fujo da raia, minha gente. Ó, pessoal, presta atenção aí, viu? Ó, você Ó, que é do Marabá ou do Cafezal, ó. Coisa linda. Fúria Cafezal. Fúria Cafezal. Certo? Tá aqui. Vai, Certo. espera mais um pouquinho aí. Fica à vontade. Fica à vontade aí, ó. Ele só anda preparado, filho. Vai fazer uma pergunta, ele vai... Vai fugir, não. Eu gosto de improviso, entendeu? O
Bom que ele não tá fugindo aqui, hein? Nós quer saber, Bis, né? Porque é importante saber se ele torce pro Cafezal, pro Marabá, pro Montanhão. Ele acabou de falar que ele ama a gente. Será que ele é torcedor da Vila São José também? Tem boné da Vila aí também? Aí você quer que o cara seja um monte de bandeira. O cara deve ser Loucos da Vila? Coisas também. Esse aqui, ó. Fanático Esse Marabá. aqui é Marabá. Eu torço pra comunidade. É isso aí. Ponto. Tá bom? Gostei. Acho que tem uma coisa muito importante que a gente não pode perder nunca, que é algo que a gente conquistou a duras penas. Antigamente a gente tem um problema muito grande de violência. Tinha uma rivalidade entre bairros. Hoje ainda tem entre times. Mas a galera da rua tal era contra a galera, não podia se encontrar, saia na contra a rua paulada. de baixo. Não é isso? E levou muito tempo aí, um trabalho importante de um movimento cultural importante, do projeto Meninos e Meninas de Rua, da formação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e um trabalho importante para resgatar a infância e a juventude no Brasil, e um movimento cultural importante que envolve o Mano Brown, inclusive, né, e vários outros rappers, para as pessoas dizerem e terem orgulho de ser comunidade, entendeu? E até as pessoas, sabe o orgulho da comunidade, se enxergar dentro como parte, né? Era muito importante, porque a gente tinha a cultura das comunidades se atacarem. E aí levou um tempo para as pessoas entenderem que elas queriam era ser feliz, andar tranquilamente. Se unir, cada um que a torce pra gente quem tinha quer, um norte, que as pessoas... exatamente. Mas de se ver, entendeu? Não dessa separação. Mas é uma brincadeira, na verdade, aqui, porque eu faço essa homenagem aí ao futebol de várzea. Faço essa homenagem às pessoas que valorizam a sua cultura, o seu pedaço de chão. E é o Marabá, é o Cafezal... Montanhão todos. Se for falar que vai vários outros. Sabe como eu aí. fiquei cabulado na sua história? Eu vi aqui que você já morou no meio do oceano. Blumenau, lá na... Ixi, se eu for falar de time de várzea aqui, a gente vai embora, né? Hein? Fala aí, Diego. Você morou no meio do oceano. Morei numa ilha. Que loucura. Muito importante. Eu fui convidado por um amigo para fazer um trabalho lá na ilha de Fernando de Noronha. Lá é um parque nacional marinho. Muito importante. É a única ilha oceânica do Brasil habitada. E ela tem um posicionamento importante que ela fica... Ixi, eu não vou lembrar se são 300 ou 400 quilômetros da costa. Então ela é oceânica mesmo. Tem várias ilhotas assim que ficam próximos do continente, não é? Essa daí você tem que pegar um avião ou ir de barco para lá. Então ela é uma ilha oceânica e ao mesmo tempo habitada. E formada... de formação vulcânica. Então, ela é mais recente que o nosso continente aqui. Muito virgem, é uma coisa muito bonita, assim, muito... É lindo lá. É um santuário. Bom, é da hora morar numa ilha assim, no meio do oceano. Você curtiu? Eu amei, assim, né? Na verdade, você tem os nativos lá, uma população... 350? Aí, pronto. Eu fiz as aulas, eu participava lá. Eu estava trabalhando no ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidades, e eu fui desenvolver um projeto lá de qualificação dos pontos de comunicação. Lembra que a minha formação é comunicação e mídia. Então, as placas de advertência, as placas as sinalizações, perigo, todas, né? Histórica, referencial histórico e tudo mais. Então, fui fazer um trabalho nessa área. E aí eu fui conhecer a ilha. Eu não tinha noção do quanto aquilo era importante. A riqueza que tem de vida marinha. O oceano, olha que louco isso. Então, é uma formação vulcânica. Então, quando ela chega lá em cima, assim, né? O cume está lá, em cima aparece lá. E ali começa a ter uma degradação do vulcão, pedra, desgaste, areia, terra, passarinho vem, aí vem semente, aí vem uma coisa ou outra, e você tem toda, né? Aí começa a terra a surgir, aí começa a vida, a natureza a surgir ali. E como tem essa distância, e aí são 50 metros ali que tem uma incidência da luz do sol. Olha, Fernando de Noronha é muito importante para o Brasil, muito importante para o mundo.
tem uma incidência da luz. Então, entre o fundo do mar, depois que começa o fundo do mar, imagina o resto do fundo do mar, é um deserto. Não é rico, assim. Você não tem vida no fundo do mar. Muito pouco. Onde está a vida? Nas costas. E essas ilhas, elas são oásis no planeta. Elas são oásis mesmo. Porque como tem a incidência do sol, tem o calor, você tem a vida acontecendo ali. Então, vira um berçário. Então, quando vem uma tartaruga, ela pousa lá, ela vai desovar para as tartarugas nascerem, não é isso? O tubarão, os golfinhos. Então, é um pit stop, é um local de parada, seja para nascimento, para morte, para alimentação, de todos os animais da vida marinha. Então, ela é muito importante para ser protegida, porque, olha, lá tem, assim, trabalhava com o ICMBio, o Projeto Tamar, a WWF e a Golfinho Rotador. E eu morava em alojamento, e aí tinham os pesquisadores, que são das universidades, Federal do Rio Grande do Norte e outras universidades do Brasil, principalmente de lá, mas outras, que vinham visitar e que vinham desenvolver pesquisas lá, para estudar a vida marinha. Uma tartaruga que aparece aqui no litoral de São Paulo, e aí eles faziam, né, principalmente o Projeto Tamar, né, chipava elas para acompanhar. Então ela ia para a costa da África, ela ia para a costa da Europa. Tartaruga que parecia ali mesma, cara. A mesma. Caramba, hein? O tubarão também. Você tá entendendo? Eles rodam o mundo todo. Então, assim, a tartaruga não é lenta, daqui. Lenta é eu. É lenta, vive 150 anos aquela porra. Imagina o que ela conhece. Respeita a tartaruga, cara. É muito foda, assim, porque ela é isso, assim. Vai pra costa dos Estados Unidos. Vai estar lá na China. Tem, aliás, na Austrália também. Então, você imagina, da Oceania, o Atlântico, uma tartaruga viveu isso. E a importância dela para a vida marinha é fundamental. E aquele lugar é uma área de proteção. Tem um conflito ali, e por isso que tem o ICMBio, porque tem uma parte que é Parque Nacional e tem uma parte que é a APA, que é a Área de Proteção Ambiental, certo? E a área de como a ilha foi utilizada nos tempos de guerra, tem lá a pontinha do Air France, é um dos atrativos turísticos de lá. Tem várias trilhas lá maravilhosas, lugar lindo. Berçário é maravilhoso. E aí ela foi descampado. Então, e também tinha uma importância política para o Brasil, porque assim, o último pedaço de terra que você ocupa, mais tantos quilômetros, não vou falar aqui para não errar, mas tantos quilômetros para frente é o que você tem de direito, entendeu? A ser seu, o que você pode explorar. Então, se o Brasil dominasse como ela já não fica distante da costa brasileira, do continente, então se o Brasil tem essa ilha, então você passa uma linha e é mais tantos quilômetros para frente. Então, garante um domínio maior do território do Brasil sobre o espaço marítimo. Existe quantos moradores numa ilha dessa? Hoje, oficialmente, acho que deve ser uns 7 mil, 6 mil, alguma coisa, mas a galera vai ficando, então acredita-se que deve ter uns 10 mil. Mas vamos supor assim, é mansão lá, é casona e tal. Mas cada um. Não? Não só. Não é mansão, não. Você tem pousada, exatamente. Você tem a pousada. E o conflito está exatamente pista nesse de helicóptero à vontade. Não. Essa que é. Que a minha visão questão de uma ilha é o quê? É casona, lógico. Se tu vai morar numa ilha, tem que ter casona. Eu vou morar numa ilha, então vamos supor, minha visão. Mas Fernando de Noronha é uma reserva, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você... lá eu coordenei, inclusive, o aniversário de 31 anos do Parque Nacional Marinho. E o tema nosso era conviver, visitar, morar. A ideia era relação do morador, o visitante e morador, visitante. Enfim, dos N interessados aí da ilha. Eu vou lembrar o tema que a gente acertou aí para o aniversário da ilha. Para resolver esse conflito, porque uma parte quer explorar a ilha até o fim, entendeu? E o que eu quero dizer em explorar a ilha? Se entrar mais do que a ilha comporta, porque você entende, se você tem tanto de água, se a sua capacidade de tratamento de esgoto é X,
Eu não posso colocar o equivalente a 2x de pessoas, porque Não vai senão dar certo, vai eu dar vou merda. jogar merda no mar Isso. e eu vou atrapalhar a vida marinha toda ali e eu vou acabar com a ilha. Se você for... Por isso você vai em várias cidades, ou vários paraísos que existem também. Por exemplo, você vai para Pipa, que eu também tive a oportunidade de conhecer, lá no Rio Grande do Norte. Coisa mais linda. Só que, assim, tem uma parte de degradação, porque você tem um crescimento acelerado, as pousadas querem ficar gigantes, fazer aqueles muros enormes, receber um monte de gente, e aquilo tudo gera. A gente gasta, a gente polui, né, as coisas. Infelizmente. A gente tem a contrapartida disso. E a cidade em si não está preparada E aí pra ela está preparada para isso, né? Aqui ainda dá para por estar no continente, aí é uma questão da política pública ir lá e conseguir tratar tudo que puder tratar. No caso de Fernando de Noronha, da onde vem a água? O lixo que é produzido na ilha, ele não pode ser processado, não dá para ficar no aterro lá. São 17 quilômetros de ilha só, ao todo. É pouca terra, é muita energia para pouca massa. Aí esse entendeu? lixo vai pro oceano? Explode. Oi? Esse lixo? Então, aí o que acontece? Esse lixo ele é levado de barco. Por isso você paga uma taxa para você ficar lá. Cada dia que você fica lá, você paga uma taxa. Nem sei quanto tá agora. Mas é uma diária que você paga, porque são os custos daquilo. Você paga essa taxa porque a água também tem a dessalinização da água. Uma parte ainda da energia de Fernando de Noronha é de diesel. Há uma outra parte energia solar, mas podia ser tudo energia solar já, é algo importante. Mas assim, se você deixar, todo mundo vai querer ir para lá. Então vai virar um parque gigante, resort, putaria Outro tipo assim, que eu imagino. E o hospital, tem acabar. nessas ilhas? Tem um posto de saúde da Ambulatório, né? família. Tem um posto de saúde da família e tem uma coisa interessante. Faz alguns anos que ninguém pode nascer mais na ilha. Mas existe um trabalho muito bem feito, porque hoje a ilha pertence ao estado do Pernambuco, e um trabalho muito bem feito em que a mulher vai ter o pré-natal dela, aí ela vai com tudo pago pelo governo, política pública, muito importante, para o Recife. Lá no Recife ela fica internada, ela tem o filho dela, aí registra lá e depois volta para a ilha. E ainda tem os antigos, né? Mas assim, aí a grande questão é essa: alguns pousadeiros não aceitam isso. Eles querem explorar até o fim, realizar o lucro ali na hora. Mesmo com o risco de... Porque depois ele vai para outro lugar, né? Depois que acumulou a grana dele. E é esse o conflito. O papel do ICMBio, e de lá e de todos os outros parques nacionais, é mediar esse conflito entre... É importante a visitação, é importante as pessoas que moram lá e é importante a preservação. Se não tiver preservação, quem é que vai pagar caro para ir para uma ilha no meio do nada? Entendeu? Se tiver tudo degradado lá. Eu acho que deve ser muito mais fácil você louco. ficar numa ilha Eu acho que deve mais ser muito próxima louco aqui. morar numa ilha, filho. Mas é Na muito época bom. de chuva, aquela chuva forte, aqueles ventos, Tempestade, né? medo daquela água entrar todo dia. Tudo. E lá é muito louco. Lá tem o mar de dentro e o mar de fora, né? Que é o que é voltado pra né? Fazer as coisas gravando. Você não vai lembrar o nome. O Golfo do México ali? Como é que a gente chama? Essa parte aqui, Dodô não. aqui só Pra conhece o dentro. riacho. E pra fora. Conhece o Cubatão. E pra fora, você tem o Oceano Atlântico, certo? Então você tem ali, né? O Eu lado falo da certo, mas eu vou África concordando com e o você. lado do nosso aqui, do Golfo do México todo ali, que é o mar de dentro. Então a água é mais calma, mas depois, em determinado momento do dia, tem uma mudança. E tem a tábua de marés, que faz a maré subir ou descer. Então tem uma mudança. Eu aprendi, eu não tinha costume com o mar. Aprendi a mergulhar lá, tirei registro de mergulho lá. E eu aprendi a respeitar o mar. Tipo, o mar é uma coisa muito perigosa. Lógico que Muito perigosa. Mas Mas às vezes a gente não tem essa noção. Lá eles aprendem a respeitar muito. Muito o mar. Cara, eu tava em Guarujá esses dias, o helicóptero, só quando eu tava lá, ele desceu umas 15 vezes na água, pô. Só socorreu, ele socorreu 5 pessoas se afogando. O mar é muito louco. Porque as pessoas não têm noção da força do mar. Não, o mar é muito Ele é louco. incrível. Agora vamos mudar de conversa aqui, Ananias. Eu quero saber, irmão, aonde bateu a vontade de você ir pra política? Que você foi um candidato a vereador de potência, viu? De potência. Verdade, ó. Obrigado. E eu puxei aqui, Arregaçou hein? muito cara velho aí, viu? Na votação. Ó, aproveitando que o Diego entrou, já puxei até pelo Politique, que é o aplicativo que ajuda muito. Já puxou no Ó, politiqueiro. Você veio pelo Politica. Partido dos Trabalhadores em 2020, certo? É. E de 43 candidatos,
você ficou em 11º. Ananias Andrade com 1.121 votos. Você ficou na frente do Dalécio, Chicão Pereira do Seleta, Matias Fiuza, ex-vereador de São Bernardo, e até o Alex Silvina, que é o Peca, quero mandar um abraço pra ele. Todos maravilhosos. Como que foi, assim, essa proporção de voto que você teve? Eu acho que você é o mais novo aqui do partido, né? Dos candidatos mais novos, eu fui mais votado. E como que você achou, assim? Pela primeira vez, lançar o seu nome já tem mais de 1.000 votos. Só na região teve mais de 400 votos. Bora lá, né? A gente tem essa cultura em casa, né? Desde sempre, por conta da minha mãe ser professora. Desculpa. Por conta da minha mãe ser professora, ela era uma referência de educação no local. Mas antes mesmo, meu avô, lá em Minas, é um fitoterapeuta do Vale do Jequitinhonha Mineiro. Então ele fazia remédio pra galera e tratava um monte de gente na casa dele. Então vem muito da cultura do meu avô, na verdade, isso. De receber e de cuidar das pessoas. Não sei explicar, mas isso vem de lá. Na casa do meu avô tinha época que tinha hospedado na casa do meu avô umas 10, 15 pessoas, assim. E todo mundo ajudava lá, era uma casa grande também, tinha toda uma movimentação. E a pessoa fazia tratamento. Tinha muita, como é que fala, paralisia infantil. Todas aquelas coisas por conta que antigamente tá voltando, inclusive, né? Mais um problema. Não tinha uma campanha de vacinação tão boa, as crianças tinham paralisia infantil, né? E tinha uma série de outros problemas e tinha um tratamento. E a galera ia para lá, para casa dele fazer isso. Então ele já tinha uma movimentação. E lá ele foi candidato a vice-prefeito, na época que você votava prefeito e vice-prefeito. E aí ele foi até o mais votado que o prefeito, quando foi eleito, né? Vice-prefeito lá. E aí depois vem da minha mãe. Minha mãe aqui, foi quando também eu trabalhei na Câmara dos Vereadores. Quando foi, minha gente? 2005, né? Tinha 18 anos. 19 anos. Trabalhou como assessor de alguém? Ou... Assessor parlamentar do Dr. Alberto, pelo PSB. Pelo Partido Socialista Brasileiro. E então vinha dessa experiência. Acho que minha mãe puxou meu avô, né, aquela coisa comunitária, ela trouxe isso como professora também. Ela foi alfabetizadora de adulto e de criança, né? Trabalhava no Núcleo Santa Cruz. Então, assim, lá em casa tinha essa movimentação dos alunos que ela alfabetizava, que eram pessoas mais velhas, ficavam muito amigas, ia... Então a gente sempre foi acostumado, seja indo visitar meu avô, e ela também, né? Seja lá em casa, com muita gente circulando e com ver a dor das pessoas. E essa coisa de ter um pouquinho mais de conhecimento, de buscar. Minha mãe foi uma pessoa que sempre valorizou muito a educação. Vem dela isso. Por isso né? que vocês são educados. Muito obrigado. A minha não valoriza isso muito, não. Lá em casa todo mundo pegou muito no pé de todo mundo, assim, pra isso. E lá era isso, assim, né? Então o pessoal ia fazer trabalho, precisava de uma revista, precisava de um livro. A gente tinha muito livro em casa, aí emprestava os livros, aí já fazia o trabalho. Aí precisava entender como é que era uma consulta, ou se precisava fazer qualquer coisa de serviço público, tirava dúvida. Então eu via isso desde criança em casa, mas desde muito novo. Então veio isso, mas aí eu fui tive essa experiência como assessor parlamentar por conta, fundamentalmente, do trabalho da minha mãe. Na época também participava do Fala Viela, né, que era um projeto que a gente tinha de exibição de filme. Naquela época não tinha, né, esse acesso a filme que tinha antes. Então a gente colocava lá na biquinha. Isso com o Léo. Um cinema na periferia. Com o Léo. Isso é um projeto maravilhoso com o Léo Duarte, sabe? Sim. E fazia exibição de filme lá. Mas, assim, na época foi um tempo, assim, foi um mandato que eu fiquei. E aí eu não quis. Por isso eu fui fazer publicidade depois. Então eu tinha feito artes cênicas. Artista tem que ter mais de uma formação no Brasil. E aí eu tive essa experiência, mas eu não gostei de ser assessor parlamentar. Você não curtiu na época? Não curti porque o que eu vivia lá era diferente do que eu queria, entendeu? Em termos de... Teve uma época que o Dr. Alberto, ele foi... E aí eu ia pegando lá os projetos de lei, eu pegava os projetos de lei, e eu fazia, porque como era indicação, minha assinatura é A, né? De Ananias Andrade, né? E ele era o Dr. Alberto. E eu fazia o A,
Desculpa aí, doutor Alberto. Era o A, Ele é né? vereador ainda, doutor Alberto? Não, Não. ele é médico, ele era da vigilância sanitária, enfim, uma figura. Ele pegava, e aí eu via os projetos de lei, achava que o trabalho era aquém do que eu gostaria, né? E ele era muito ligado à mais fisiológica, seguia mais a linha da casa, então quem estava no poder, muito obediente nesse sentido. Eu não gostava, e aí eu pegava e fazia as indicações, Entendi tudo. ia lá, assinava, né? E aí às vezes o doutor Alberto estava lá, dando entrevista lá de alguma coisa que tinha, né? Não sei se ainda tem Você hoje lá. assinou isso daqui, doutor Que o Alberto, pessoal- por favor disso? Assim, o projeto. Eu queria lembrar qual que era, mas saiu matéria no jornal que depois eu vi ele falando de uma coisa que ele nunca conversou comigo. Mas ele podia ter sido bruto comigo, né? Porque você vai metendo louco de fazer isso. Mas a gente não faz. O trabalho era isso. Fazer indicação, né? De um lado, o ofício, aquelas coisas. E meu trabalho era mais escritório, entendeu? E até porque eu era muito novo. Eu tinha 18, 18 anos. Eu não tinha essa noção de relação, de comunicação, de construção das coisas. Não tinha noção de projeto, de meta, de desenvolvimento. Não tinha ainda essa experiência. Por isso que eu falo assim, você gostou? Amei, porque eu vivi isso. O trabalho numa corporação ele também é político. Então, por que então veio dessa época, depois eu não gostei por conta disso, eu quis sair e falei, mano, isso não muda nada. Fui para outros ventos. Isso eu acho que não é interessante e eu tô me sentindo uma pessoa fazendo algo que é pouco, assim, que não vai dar em nada. Preenche. Que não me preenchia, exatamente, que não me preenchia. E aí eu falei, então eu vou para a área privada. E aí eu fui viver essa experiência na área privada, esses 10 anos. E aí, eu fui entendendo, você imagina, você ficar numa empresa, quando ela é uma empresa familiar, até ela se tornar uma empresa de capital aberta, uma empresa de capital aberta, né, pertencente a um fundo de investimento, todas essas aquisições, tem um jogo político muito grande aí, entendeu? E aí você precisava se virar nos 30, tem que sobreviver a isso. Ser político. Porque quando você compra uma empresa, você compra uma outra, você olha para a sua estrutura de operação ou todas as suas outras estruturas, financeira, né, de marketing e tudo mais, e você vai fazendo escolhas, né? Eu vou ficar com essa, você não vai dobrar tudo de tudo, certo? Você vai fazendo escolhas. Eu fico com essa e eu tiro essa. Então, eu tiro então a galera ia sendo demitida, entendeu? Então, você tinha que provar que era importante o modelo de trabalho, o modelo de operação. E tudo isso é um trabalho político. Você entendeu? No final das contas, é um trabalho político. É isso aí. Mesmo dentro. Então, dentro das grandes corporações, aquilo que uma vez a gente estava conversando sobre a música, tudo é política. E tudo é execução de orçamento. Quando a gente vai para política pública é porque o interesse é público. Então, assim, se eu posso fazer algo, posso criar produtos, eu criei produtos que o VLP dele, que é o valor presente líquido, era de 177 milhões. Só que quando você é o trabalhador, as injustiças do mundo, eu criei. Quando você é o trabalhador, a propriedade intelectual não é sua, é da empresa, certo? Você só é o criador. Então, você só é o criador, você ganha o seu salário, então vai para casa, filhão, e aceita que dói menos. É a mente do cara, eu sou o criador, o bagulho Não, vai isso é a mente do capitalismo, assim que funciona. E aí, e se você vai fazer isso para ir pro Clube de Pinheiros, para andar ali na Faria Lima, né? Eu trabalhava na Faria Lima, em São Paulo, eu posso fazer a mesma coisa com outro propósito. E aí foi o propósito que me trouxe para a política. Pelo momento político que o país estava vivendo, porque o Partido dos Trabalhadores é um instrumento necessário para o Brasil hoje, porque ele tem ferramentas, ele tem políticas públicas. Tudo que a gente conseguiu construir hoje em termos de modelos de políticas públicas, de farmácia popular, de UPA, o referenciamento do SUS, isso na saúde, né? Na educação, Fundeb, as universidades públicas, a ideia de universidades públicas, o ensino técnico, expansão do ensino técnico, só para pincelar a educação, né? Financiamento, FIES, ProUni, tudo isso são entregas reais. Habitação, Minha Casa Minha Vida, são políticas, né? Projetos que você executa
São ferramentas. Para o lado do povo brasileiro desse que nunca é sempre o preterido, né? Se prefere dar 1 milhão de hectares de terras para fazendeiro, enquanto você despeja famílias e manda procurar rede de apoio de renda mais familiar, você está entendendo? Vai procurar rede de apoio familiar. Num país como esse, assim, você não tem como você não ser afetado. E se você pode fazer alguma coisa, se você tem ferramentas, se você consegue estruturar ideias, projetos, desenvolver coisas, que seja para algo que tenha um propósito, para algo que seja importante. E aí eu me peguei no momento, em 2018, né? Aquela situação toda que a gente estava vivendo, 2017, 2018. E aí eu fui entendendo que também aqui em São Bernardo existia uma necessidade de renovação do PT. Né? E aí tem aquela pergunta, às vezes você fala assim, mas sou eu que tenho que fazer isso? Mas se não for, é o quem? E se não for agora, da situação que a gente está vivendo, quando? Entendeu? E quando você vai entendendo isso, você fala, bom, temos um propósito. Se temos um propósito, vamos fazer. Eu não queria ser por ser. Não queria fazer por fazer, por mais coisas, poderia continuar onde eu estava. Aquele senso de justiça, tipo assim, pô, mano, tem muita gente dizendo injustiçada. Então eu quero lá chegar a fazer a diferença. Eu tenho uma mente que eu tenho um plano para isso, para aquilo, vou mostrar. Muita gente vai para política, eu tenho pena disso, alguém ganhar alguma coisa sem saber o que vai fazer, porque ele fica menor do que a cadeira que ele ocupa. E aí, se você... E não tem vácuo né, no poder. Se não é você que está ali ocupando aquele lugar do tamanho que ele tem, alguém está mandando em você. Uhum. Alguém está dizendo o que você tem que fazer. Isso é um capacho. Então, quantos a gente tem? Vários. Na Câmara? Vários. É uma pena. Eu acho a Câmara de Vereadores de São Bernardo, a média é muito baixa, entendeu? As discussões são muito rasas, são muito ruins. Se perde tempo lacrando demais. E a vida é muito mais objetiva, tem coisas importantes que precisavam acontecer nessa cidade e não é discutida e não é analisada como deve ser. Humildemente, eu acho que a Câmara dos Vereadores de São Bernardo, eles não votam pelo povo. Eu acho. Porque são cadeiras compradas. Você entende? E assim, tem gente por trás. E pior que o povo e não são eles elegendo a maioria dos mesmos. Porque é compra de voto. Mas por isso que, assim, outro dia eu achei engraçado. Você conhece a loira do churrasco ali, da frente da aviação ABC? Eu passo lá, mas não tenho muito assim a tem que comer lá. O churrasco dela é o melhor que tem. Assim, deve ser um. Se alguém falar que é melhor, aí me convida que eu vou comer. Mas, assim, outro dia a gente tava lá e tava com a sobrinha dela, Karine, se eu não me engano. Acho que a Karine é filha dela. Eu esqueci o nome da sobrinha dela. E ela falou, os caras estão falando aí da urna, que a urna ela não é segura e tudo mais. Ela deu a melhor resposta. Ela falou assim, se a urna eletrônica não fosse segura, os caras não precisavam comprar voto. É verdade, né, mano? Porque assim, lógica. A gente vê mas essa é a lógica. Porque se você vai... Por que você precisa contratar 1.000 pessoas trabalhando pra você garantir pelo menos o voto dessas pessoas da família? Se você poderia gastar esse mesmo dinheiro contratando lá. E a gente vê como é que funciona o poder econômico na época de eleições. Então, o que eu fui ver foi isso. Eu fui o único candidato de São Bernardo que dispensou verba pública. Porque eu via o tamanho, você é engolido. E faz você sentir vergonha de ser candidato. Entendeu? Você não usou dinheiro público? Não. Fui o único. Fui no cartório, registrei lá e dispensei. Porque quando eu falei assim, mano, eu não quero estar misturado no meio da vergonha. É uma coisa importante, necessária, mas é vergonhoso ver gente que acha que aquilo é loteria. É imoral. É ridículo. É ridículo. As pessoas ficam achando que aquilo é uma loteria. Então, se eu ganhar isso aqui, eu vou estar bem. Nossa, sério mesmo? Que se dá bem pra você... Porque pra mim, tem que ser vocação. Pra tudo que você faz, é uma vocação. Né? Você não faz tão bem como você faz aqui, Dodô. O Dodô e o gordão aqui, o Diego. Se não fosse vocação. Né? Vocação. Porque tudo que você faz com vocação é melhor, né? Na vida. E muita gente... Assim, mano, aí chega lá, dá uma dó, e aí você sente vergonha.
de pedir voto. E aí depois eu fui uma vez eu tava com Eu acho que esses políticos é cara de pau, acho que na época da campanha, se você tiver vergonha, não, eles metem um sorriso no rosto, vai na feira, como um pastel cheio de óleo e não tá nem aí, mano. Então, mas quando é sem vergonha, faz assim, né? Mas O que, na verdade, mas aí depois eu descobri uma outra linha para isso, porque também a eleição ela é um exercício de humildade, porque você tem que engolir isso, as pessoas desconfiarem de você, achar que você não tem propósito, que você está querendo se dar bem, alguma coisa assim, entendeu? Você levar... Eu fiz um documento, tinha um site com 56 propostas para a cidade, estava todo o registro, e como a gente queria... e eu continuo fazendo isso, né? Hoje eu estou desenvolvendo esse projeto ainda, né? Todo esse trabalho que a gente falou aqui vem desse projeto. Nem falei lá da energia solar na Vila Moraes, que é muito importante. Não, vamos falar. Mas, assim, E aí uma vez com o padre Antônio, a gente tava almoçando, né? Foi almoçar lá em casa, ele é lá do Jordan, ele é mais conservador, né? Falei, preciso ganhar esse padre, trocar uma ideia com ele, pelo menos para fluir a comunicação e tudo mais, porque ele era muito arredio a mim, porque existe muito preconceito, né? Com o PT, tudo bem, eu entendo, assim, né? Ao longo de muito tempo, é uma cultura. E aí a gente foi conversando. E aí ele falou, enfim, não vou me alongar muito nisso que eu falo demais. Mas ele falou assim, pra mim, uma coisa que eu saquei, e se aprende com todo mundo. Falando, Ananias, eleição é um exercício de humildade também. E o voto ninguém é obrigado a dar se você não pedir, entendeu? Às vezes a gente está aqui falando assim, você acha que você vai ter, ou que o seu amigo vai votar em você porque te conhece, mas às vezes alguém chegou e pediu, cara, para ele. Você não pediu. E ele falou primeiro que ia dar o voto pro e aí ele vai falar, e tem aquela sensação de dívida. Então, e você tem que pedir. E aguentar a humilhação também, da pessoa fazer chacota, da pessoa achar que você não é sério e tudo mais, mas é preciso. Então, tem que ter essa humildade de pedir voto. A política ela é destruidora de reputação. Porque às vezes você pega um cara bom, você iguala ele do mesmo jeito daqueles caras ruins. Então, mano. Você entende? Mas isso que me deixava com envergonhado. Eu falei assim, mano, eu tô me sentindo que nem esses malucos aqui que não sabem. E aí parece arrogância, mas não é arrogância, entendeu? Porque o comportamento de algumas pessoas é assim, infelizmente. Né? Fala assim, porra, né? O que você tá fazendo você aqui? pega Porque tem pessoas tanta falando coisa de você que nem conhece você. Importante, velho, pra discutir nessa cidade, mas tanta coisa importante, sabe? De mobilidade urbana, a questão do lixo. Uma das coisas que lá da ilha que eu fui entender, todo esse trabalho para levar o lixo para fora da ilha, só pontuar isso aqui, chegava lixo lá. Então, quando a gente ia para a praia, e eu também recebia, uma vez eu recebi, sabe quem é em Fernando de Noronha? O tio Doda, você conhece o tio Doda? Sim. Amanda? Sim, lá da Vila São José. Exatamente. Eles foram lá. O tio Doda foi visitar o Fernando de Noronha. E eu estava lá. E uma parte do meu trabalho era também recepcionar os turistas. Então, eu desenvolvi o meu projeto num período do dia. No outro período do dia, eu ia. E aí tinha um dos atrativos do parque, que era o Atalaia. E aí ele chegou lá. Eu falei assim, você é o irmão do Jeremias, porque o pessoal conhece mais Jeremias. Jeremias é um cara simpático, um cara... Extrovertido, popular. Eu sou. Jeremias, eu sou mais quietinho, assim. Né? Eu sou menos que o Jeremias. Você é mais tímido? Sou mais tímido. Então o Jeremias ele avô. Porque então você vai ver. Ele é tímido, o Jeremias avô, filho. E aí aí ele falou assim: irmão do Jeremias, sou, pai. E depois a gente foi se conhecendo melhor. Eu tava lá. Mas na ilha, toda vez que você chegava na areia, tinha tampa de garrafa do Canadá, do Japão. Você tinha, enfim, embalagem. O lixo marinho, cara. Então, assim, o mar é isso, assim. O lixo circula, a gente tá com um monte de plástico aí. Essa questão do lixo ela é muito foda. A gente não tem uma destinação correta. Uma coisa assim que eu sempre aprendi com a minha... Tem um trabalho que a gente faz também com a pastoral junto. O trabalho é da pastoral, que a gente faz esse trabalho de conexão. Mas é da pessoa com deficiência e idosa e com deficiência. Que para comprar os equipamentos de mobilidade, você tem que ter uma renda para isso, tem que tirar dinheiro de algum lugar, e um dos trabalhos é a reciclagem, né? Então, as lacres de latinha, eu sempre recolho, quem quiser, é importante, isso vai para
Catarina Eu da vi lá, paróquia. tinha um monte de tampinha mesmo. Lá do pessoal da Santa Terezinha. Aquilo, hein? Mas você vai vê o que pegando, você foi? bebe, filhão. Que você bebe... Guarda. De um em um, você guarda e você vai ver o que você vai ter guardado depois. Depois você liga pra mim e você fala assim, Ananias, vem pegar. Guarda um mês. Você vai encher essa caneca aí, esse pá. Só você não ter problema, assim, porque eu faço isso. Tô aqui conversando com a galera, já estamos bebendo. Você pode até estar meio alto, né, bêbado. Mas você separa, Tá põe no pegando as bolso. tampinhas. Os caras falam, Põe no bolso, depois você vai ver a Ananias. quantidade que tem. E depois isso vira cadeira de roda mesmo, isso vira muleta, isso vira coisa que o povo não tem condições. E isso ajuda mesmo. O que eu tava falando? Então, e aí tem essa questão do lixo que é muito louco. E na cidade, então tem muito assunto para ser discutido aqui. Né? Minha mãe, minha mãe, essa referência dela, ela sempre separou o lixo. E eu, na minha casa, eu separo o lixo. Então, tem lixo seco e lixo úmido. Que é o que apodrece, né? O que, enfim, tudo que é orgânico vai no lixo úmido. O resto é só você jogar no lixo seco, cara, não custa nada. Você perde de ser de casa, né? E aí eu fico louco. Quando eu chego nos lugares assim, eu vejo que a galera mistura as coisas tudo assim, eu olho pra aquilo assim. O lixo seco, você consegue pegar ele qualquer hora, você enfia a mão lá. Senão vai os dois pro mesmo caminhão. Tem que ter, mas assim, a minha questão é se eu ficar discutindo o outro, né? Porque tem que ter, a gente tem que lutar por isso. É a nossa luta social. Mas o meu hábito tem que mudar antes disso. Porque assim, ainda que isso chegue misturado lá, você imaginar para pessoa em situação de rua, quando ela pega uma coisa, os catadores de material reciclável, eles chegam e estar separados, a vida não é outra. É outra. Então você está fazendo isso pelo outro. Se vai. Mas na situação que a gente está vivendo hoje, o que eu tenho visto lá no Jorda é que hoje em dia tem gente que passa com os carros e sai olhando o lixo e vai recolhendo. Ajuda. E essas pessoas estão vivendo em situação de pobreza. E elas estão fazendo esse serviço. Então, assim, mas se a gente separa, fica mais fácil. Se a gente separa, alguém vai vir e catar. Isso vai para uma cooperativa de reciclagem. Então, assim, é óbvio que a gente tem que ter política pública para isso. Aliás, a gente tem que pensar uma política pública para dar uma lógica para esse tipo de trabalho que a sociedade tem. Que jogar lixo fora, a gente produz lixo, a gente joga lixo fora. Você hoje, como mas tem que ser mais do que isso. Cidadão batateiro, você acha que hoje o nosso município ele está sendo bem governado? O nosso município hoje, o nosso representante hoje está de parabéns, 50%, 10%, 0%, sabe o que não vale nada? Que eu acho, assim, nada está em nenhum lugar à toa, entendeu? Tudo tem a sua lógica de ser. Então, se você falar para mim, eu vou perguntar, depende para quem você está falando, entendeu? São Bernardo estava discutindo o tal do banheiro unissex, né? Olha, que assunto importante a gente tratar. Banheiro unissex. Inclusive, tem banheiro unissex. Aqui tem no consultório da minha irmã também, né? Tá engraçado isso. Ao mesmo tempo, fecharam a Fundação Criança. Ao mesmo tempo, acabaram com o PEAT, que era o programa de formação profissional para os jovens aqui na cidade. Ainda que eles não percebam, né? Porque essa pessoa pode não ver valor naquilo, ela não entendeu o problema que ela vai ter na vida dela por não ter um programa como esse. Talvez a praça com uma grade em volta seja importante, visualmente seja importante, até tem uma lógica, seja bacana. Então a pergunta para mim é isso, assim, o governo é bom ou ruim? Para quem? Entendeu? Mas você porque teve muita gente que se... Você, Ananias. Eu não sei se... Porque eu queria entender o que é esse banheiro unissex. Se é como tem aqui, que o que eu cheguei aqui... Você viu esse banheiro unissex? Tem aqui. Certo? Uhum. Tá lá, tem uma porta, fechou, entrou. Ali tem uma placa, um homem e uma mulher, um do lado do outro ali. Entendeu, mano? Quer dizer que ninguém vai entrar junto ali dentro, certo? O banheiro lá no ônibus, ele é o quê?
de viagem. Mas a briga Banheiro no avião é o quê? Não, mas aí é A briga diferente, né, desse Nisso? banheiro Não, unissex, Aí eu tô- o eu banheiro só é um dizendo unitário, isso. só vai entrar uma pessoa, você entra nesse banheiro que você falou, que você Isso, usou, unissex. aí a outra pessoa vai entrar depois Esperar, que você sair. Isso. O banheiro que a gente tá falando de unissex são banheiro compartilhado. O que é compartilhado? Tem um sexo Isso feminino existe. e um sexo Eu nunca vi masculino esse no mesmo banheiro. banheiro. Falou Mas eu que- nunca vi falou esse que banheiro, no não shopping existe Santo André tá isso. tendo. Shopping Santo André, Shopping São Não, Caetano. o shopping de Santo André, o que tem, na verdade, você tem uma área social que é um lavabo. Assim como você vai dentro de um bar, se você for no Expresso ABC aqui, você vai lavar a sua mão fora do banheiro, certo? Aham. Vocês já foram no Sim, Expresso sim. ABC? Uhum. Aqui, popular nosso aqui, de São Bernardo. A área que você lava a sua mão é ali fora do banheiro, não é isso? Tá todo mundo lá, não é isso? Mas aí a porta do banheiro é A mais... porta lá dentro é uma outra coisa. Aí lá no shopping, o que eu vi foi isso. Existe uma ilha no meio, não é isso? Que tem os espelhos e os lavabos. Mas a porta Não, de lá entrada do dentro, banheiro... passou lá Disso, dentro, eu entra. vi lá. Você É chegou a que ele é entrar lá abertão. Ele é aberto, não é isso? Ele não é aberto. Ele é aberto, mas Tem lá um dentro... corredorzão assim, você entra e já tá tudo Mas não meio tem a aberto. divisória, Assim. tipo assim, vamos supor, eu tô entendendo. o que Cada você tá falando. cabine, ela é fechada. A cabine não é unissex. A cabine, ela é fechada. Não entra de 2, de 3 pessoas ali. Muito pelo contrário. É mais protegida em termos de qualquer questão imoral do que o que a gente tem hoje. Eles falam que esse banheiro Até porque a unissex sexualidade eles tem. falam que esse banheiro unissex é porque os gays eram maltratados tanto no banheiro da mulher quanto no banheiro do homem, né? Aí eles falam que inventaram esse banheiro unissex. Eles falam que inventaram esse banheiro unissex por esse motivo. Eu acho que na minha opinião, se inventaram por esse Isso é motivo, papo que de eu doido. não sei se é real, por que não faz um banheiro só para os gays? Certo? Igual tem só o de homem e o de mulher. Eu acho Por que não faz um banheiro igual já tem? Que é esse banheiro que tem aqui. Esse banheiro que tem aqui tá fechado. Tem uma porta, você entra, faz suas necessidades, você é o único e você E sai sai único de lá. unitário, né? Que é unitário, Unitário. esse, né? Unitário, é. E aí é pra todo mundo. Isso, que isso. chegar. Aí eu concordo, unitário, Então, o que eu conheço é esse banheiro. é. Além do banheiro que você pode dividir por gênero. Agora, Esse que o banheiro Dodô falou aí é o que... unissex, e aí pedir pra pessoa... Porque aí se criou uma lei pra isso, tem que pegar agora e multar. Vai multar aqui, vai multar Mas você os concorda ônibus, também se vai existisse esse multar banheiro assim também? o Ah, mas o avião. que nós tá querendo dizer é o banheiro compartilhado, né? Mas você concorda comigo com um banheiro compartilhado? Com 2 sexos no Com mesmo dois banheiro. sexos no mesmo banheiro também não é legal. Eu nunca vi. Então, mas isso também não faz não. sentido. Isso, não faz sentido. A Não pergunta faz, é é- inseguro. é É isso. um Eles risco, querem é saber um isso. absurdo, Isso entendeu? É esse Oh. ponto que eu queria chegar. Esse banheiro, se existir, que eu fiquei sabendo que tem em Santo André, se existir, eu não sei. Mas Se você tem que existir, ir lá. É. A gente tem que ver Não, as coisas pra Eu tô entender falando assim, como não, funciona. eu não conheço, tô falando assim, mas pelo que o povo fala, que esse banheiro é... O que eu entendi lá, Partilhado. eu fui Agora, lá. o negócio você falou, Eu fui lá não entender. tem como você misturar os dois sexos juntos. É, Diego, eu fui lá olhar esse. Quando eu cheguei lá, eu falei, mudou, porque antes aí você tinha até era fechado, né? Tinha uma porta e você entrava, não é isso? Pô, Agora segue, né? Não, tem aqui. tá gelada essa. Não, mas eu prefiro assim. tem uma... É a continuidade de um corredor. Então, o que você tem no meio é uma área social. Uma ilha no meio de A lavabo, pessoa como tem em todos os lugares. só lava a mão. Um espelho que todo mundo se vê, assim, ok, entendeu? E aí, todos os banheiros, eles são unitários, eles são fechados. Todos eles são fechados em volta, assim. Então, cada pessoa que entra, nenhuma entrou Entendi, não, como mas igual ainda... daqui. Mas na minha visão, na minha humilde visão, esse banheiro ainda continua sendo um banheiro unissex que o Dudu falou que é Compartilhado. compartilhado. Pra mim, na minha opinião, ainda continua. Porque O que mesmo que ele separado na você parte tem? lavável, pode ter um perigo de um sexo masculino e avançar em cima do tipo, sexo sabe, aquele feminino, né? banheiro é fechado assim, Eu mas também em cima imaginava coberto. isso, mas só que quando eu fui lá, Pode sabe o assustar. que eu vi? Tava todo mundo, do mesmo jeito que tá no corredor do shopping, tava nessa ilha, lavando a mão e tudo mais. E a criança, e o pai... E isso dá uma sensação de que você tá como se você estivesse na praça de alimentação. Então, do mesmo jeito que você não faz nada numa praça de alimentação, você não dá espaço para alguém fazer nada nesse sentido, lá, você não faz lá. Por isso que Vira uma mais troca, um espaço social. uma troca de ideia É legal. um espaço social. Por isso que como uma todos os troca de outros. ideia legal pra De entender, lavar a porque Diego, eu não confiaria em deixar uma filha minha usar esse banheiro. Diego. Ponto. Por quê? Independente que ali as cabines é separada, em cima é descoberto. Eu não sei quem tá usando esse banheiro ali do lado dela, se é um psicopata.
Não tem ou tá câmera. com celular, também. ou tal, pra filmar. Não. Então, Ele Diego... não funciona igual esses banheiros. Diego, não... É fechadão tudo. Até com o teto? Fechadão. Ô, Ananias. Pum. Todos eles são unitários, assim, e a única coisa social é o lavabo como é. Então, assim, não Você encaixou porque essa você pega ideia. Tem que é ver um lá. bagulho muito louco, é um bagulho Lá em Santo André precisa tem que estudar. ver. Que nem numa Tem área que pública, ver um banheiro pra saber. químico, um do lado do outro, assim, ele tá querendo dizer. Esse é o banheiro. Ô, Eles são Ananias, banheiros unitários. O papo... Acho que falaram errado. É a semântica. A gente tá vivendo a época da infocracia, da semântica. Vou falar Que é isso? besteira aqui, né? Fala as palavras Vamos difíceis. falar palavras difíceis. Mas essa coisa de gastar palavra à toa, entendeu? Estão gastando palavra à toa. Porque é isso. Você acha que estão fazendo tempestade no copo d'água? Não é tempestade, estão criando coisa que não existe. Não existe. Criou uma ideia desse tal banheiro unissex, fizeram a galera acreditar, estão brigando por isso. Enquanto isso, a minha passagem tá R$5,10, certo? Ah, você acha que estão tentando tapar buraco? A gente tá perdendo tempo porque o dia tem 24 horas só, entendeu? E todo dia tem recurso sendo gastado nessa cidade. Todo dia você tem contrato sendo E o assinado. pessoal põe pautas... O que é importante pra gente prestar atenção? Por que a gente está perdendo tempo com uma coisa que não existe? Essa é uma discussão que não existe. Isso não existe. Banheiro unissex, essa ideia que foi criada, porque o que existe é o banheiro unitário que qualquer uma pessoa pode chegar, pode usar. Que é o que até então que eu entendia como banheiro unissex. Mas agora eu estou entendendo que existe um banheiro unissex, que é quando duas pessoas de gêneros diferentes entram no mesmo banheiro. O que pra mim parece bunda lelê, parece outra coisa de doido, né? Que não poderia acontecer. Não pode, né? Que legal, né? Porque... Isso que eu falo. Porque a pessoa tem uma ideia, tipo assim... O cara tá ali no PT, então ele concorda com isso tudo e tal. Você é do PT. Mas você falou... Isso é loucura, se existir. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. Então a pessoa tem que... Não é funcional, não é nada, não serve pra nada isso. Entendeu? Então, mas o que é importante? É que a gente deveria estar discutindo. Agora tem coisas mais importantes. Fechou o PEAT? Que era de educação para... Por que acabou com esse programa? Por que fecharam a Fundação Criança? E os serviços importantes que tinham ali dentro. De resgatar a vida de pessoas. Muita gente sem nenhuma... Hoje mais cedo eu estava conversando com a Rosa. Ela é esposa do Simval, lá da Vila São José, e tem um trabalho lá na Jesus de Nazaré. E ela foi uma das primeiras pessoas que trabalhava junto com o Padre Léo, comissário. E ela fazia parte de um trabalho social muito importante lá no Oleoduto. E é assim, tanta coisa importante, assim, nada cai do céu, gente. Tudo é feito através de trabalho. A vida é muito dura, real, objetiva. A gente está gastando muita palavra à toa, enquanto coisas importantes estão deixando de ser feitas. Então, para hoje você ter a comunidade do Oleoduto como ela tá lá, para chegar naquilo, é maravilhoso. É muito melhor de tudo que tinha antes. Quando o barato era louco ali. Então você sabe. Eu te falei, eu fui assaltado lá uma vez. Eu era criança. Você lembra como era como era ali a Diogo Furtado ali no Silvina, certo? Você lembra que os caras do tiro de guerra ficavam treinando lá e que pegavam os projéteis das armas, das balas, ficavam ali nos barrancos, não era isso? E tinha um matagalzão, não é isso? E aí, às vezes, minha tia Dilza morava numa rua ali perto, e aí tinha uma prima, e a gente saía tudo de primo, assim, pá. E eu acho que devia ter uns 9 anos. Eu falei, vamos fazer o piquenique. Minha mãe gostava de arrumar a gente. Aí tava lá, de tênis, com a minha roupa, aquela coisa toda, né? Fui visitar minha tia. Minha prima meteu o louco com mais uns primos meus. Vamos lá fazer... Vamos lá. Sobe o tiro de guerra. Entra lá. Aí você andava, aquilo tudo era mato, né? Tudo mato. Mato. Escuro. Era de dia? Mas era de dia. Então a gente foi, então a gente vamos chegar, vamos comer aqui os salgadinhos, isso, aquilo. Fui andando. Quando eu fui ver, eu fui parar do outro lado. E aí já era no Oleoduto. A volta que eu fiz foi parar lá. E aí o cara saltou, mano. O
Cara, saltou. Cara, o caveirinha ali, o bagulho era como? Ele levou meu tênis, aí depois ele quis levar minha calça, depois ele levou minha camiseta, eu fiquei Foi de mesmo? cueca. Mano, eu fiquei Só de cueca? E eu tinha 9 anos, assim, fui chegando lá na rua do Oleoduto, que lá tudo era barro, não tinha rua. Eu te falo pra você, quando você chegou em casa de cueca. Não, sabe por quê? A comunidade chegou, porque eu fui parar lá. Aí as mulheres chegaram e falaram, olha a situação do menino Mano, aqui. o cara tá tirando o bolso. Como é que ele tá? Roubou. Deixa você Só que aí depois foram lá e recuperaram, entendeu? E aí eu acho que eu não sei, eu acho que o tênis eu não recuperei, mas a roupa eu recuperei. E me deram um chinelo, pessoal da comunidade. Tá vendo? E aí eu fui pra casa, depois só não recuperei o tênis. Mas aquilo era tudo barro. Então teve um trabalho. Tinha muito trabalho de resgate das famílias, de alimentação. Então aquilo começou a ter uma vida, uma estrutura toda ali, porque alguém se juntou com alguém. Eu acho que tudo hoje que a gente precisa entender, eu acho que a gente está perdendo muito tempo deixando de discutir o que é importante, porque a gente está criando uma outra noção de sociedade, e muito estranha, que eu não acho que vai para um bom lugar, do jeito que a gente está. A gente precisa entender se a gente é uma sociedade ou se a gente é indivíduo, se nós somos somente indivíduos e nossas famílias. Nós somos uma sociedade... A sociedade... Você fala que hoje o cidadão ele tá mais se preocupando com ele, que é um ao todo. Tipo assim, se esse cara faz um negócio que pra mim tá bom, foda-se os outros. Tá assim a sociedade. A gente tá pensando dessa forma. Nós somos uma sociedade ou nós somos apenas indivíduos e as nossas famílias? Como a gente vive no mundo? Entendeu? Eu acho que quando você chega num lugar, numa ilha, que tava lá quietinha no lugar dela, e chega uma tampa de garrafa de outro lugar, do outro lado do mundo, me parece que a gente tá num mundo... Uma bola redonda, tá todo mundo no mesmo lugar, de uma certa forma tudo tem conexão, a tartaruga tá aqui, foi pro outro lado lá, né? Eu tô aqui, eu fui lá no tiro de guerra, fui parar no olho do... Tipo assim, a gente vive, eu entendo que a gente vive numa sociedade. A gente tem que trabalhar igual a formiguinha, né? Se a gente não começar a entender que nós somos uma sociedade, que a gente quer um padrão civilizatório, que para isso a gente tem que ter esforço e trabalhar muito para a gente poder alcançar o que a gente quer, porque o piso nacional aí dos profissionais da saúde, por exemplo, tinha gente discutindo que iam fechar o hospital, que se não pudesse pagar um piso para os profissionais da enfermagem. E elas foram as que mais morreram na pandemia. Guerreiros. Você está entendendo? E o STF derrubou. Tá entendendo? Foi aprovado também um projeto do um senador, o Contarato, Fabiano Contarato, senador LGBT do PT, do Espírito Santo, que é o piso dos profissionais da enfermagem, que tiveram um trabalho fantástico, que não tem um reconhecimento. E a desculpa que se usou é que vai quebrar o hospital, por isso que não pode. Agora, tem um custo. Sério, tem um custo. Alguém tem que cobrir esse custo. Se nós somos uma sociedade... Então, se nós somos uma sociedade, a gente quer um padrão civilizatório em que esse profissional tenha um respeito, um piso de salário pelo menos, não fique no leilão, né, pelo valor que ele tem, e a gente viu na pandemia o valor que esse profissional tem, né? Ele tem sonhos, ele também quer comer, ele também quer ter o carro dele, a casa dele, ele quer poder se estruturar. E desvalorizado desse jeito é ruim para a saúde como um todo, para a questão sanitária do país, é ruim para os profissionais, é ruim para o país. Se a desculpa for que... Porque era isso, por isso a gente teria escravidão até hoje, porque se não acabasse com a escravidão, ia acabar, ia lascar a produção de lavoura no Brasil e tudo mais. Então sempre tem essa desculpa. Nós somos uma sociedade ou somos apenas indivíduos e as nossas famílias? E a minha família? E essa fica o ponto de interrogação. E esse é o maior comportamento que as pessoas têm hoje em dia, que eu acho que a gente precisa refletir, reflitam aí. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, para mim o caminho é que nós somos uma sociedade. O lado bom é que ele tem muita história, né? Mas a gente tem que trazer ele até outro dia aqui, senão a gente passa a noite toda. E ó, redes sociais aí do Ananias é Ananias Andrade ou @Ananias_Andrade no Instagram
E no Face aí, Andrade Ananias. Mas procura Ananias, não tem muitos Ananias Procura no que mundo. você vai achar o Ananias. Se procura Ananias Andrade, você vai me achar em algum lugar. Ananias, eu quero agradecer sua presença de coração, irmão. Obrigado, pra mim foi uma honra, tá? Valeu. Você tem uma família abençoada, suas irmãs também abençoadas. Vou ter a honra de conhecer o Jeremias também, se Deus quiser. Chama ele pra falar de criptogames. Isso. Mercado financeiro. Obrigado de coração, viu? E sempre as portas estão abertas aqui pra você. O Dudu vai deixar o agradecimento aí. Quero agradecer também. Muito obrigado aí. Primeiro podcast aí do lado do Diego Gordão. Primeiro de muitos. Um forte abraço, Matheus. Um abraço pra minha família também, Ananias. Foi um prazer enorme te conhecer fora da política. Você é um grande homem, um guerreiro. E eu creio que o povo espera e aguarda você na eleição em 2024. Você vai longe ainda. Muito obrigado. Deus Já abençoe. estamos fazendo Obrigado, já o- meu. Ó, Consideração obrigado final aí. vocês. Obrigado, Dodô. Obrigado, Diego. Obrigado vocês que estão nos acompanhando aí, que vão acompanhar. Vai curtir, vai compartilhar essa história aqui. E esse primeiro trabalho desse cara aqui que tá mandando muito bem aí. Isso aí, Muito obrigado. boa sorte. Deus abençoe você na caminhada. E o Nós na Fita aqui, viu? Parabéns aí eu pelo agradeço. programa e por ter uma identidade e essa preocupação de retratar São Bernardo, nossa comunidade, a vida que a gente leva aqui, porque São Bernardo tem uma dificuldade de comunicação, não tem televisão. Então, ter veículos, ter canais aqui que seja a gente falando com a gente é muito importante. Por isso que o seu trabalho é muito importante. Parabéns, Diego. Você Obrigado. tem a vocação. Você é um cara iluminadíssimo. Você chegou agora também arrasando aí, Obrigado. muito iluminado. E você também, né, meu mano? Esse é Que o tá Bis. aí. É o Bis. O Bis também aí na estrutura aí. Produção. Parabéns, gente. Boa noite É isso aí. aí. Fiquem com Deus. Pessoal, eu quero agradecer a todos. Deus abençoe, tá? Segue nós lá, @nós na fita. No YouTube também, se inscreve, ativa o sininho, tá? Dá aquela moral pra nós. Deus abençoe. Um forte abraço. Aquele cheiro e aquele amasso. Isso aí, galera. Forte Valeu. abraço. Tamo junto.